Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Black Clover, a Besta e a Espada, parte 01. 5 séculos atrás, existia uma raça antiga, abençoada pelos céus e pelo mana, uma raça conhecida como elfos. Eles viveram nas terras abandonadas, que supostamente abrigavam magia selvagem e espíritos. Muitos dentro do Reino Clover foram informados de que os elfos eram demônios e possuíam uma magia poderosa como nenhuma outra. Cidadãos, bandidos e caçadores procuraram tomar para si sua magia, para se tornarem equivalentes aos deuses. Embora não entendessem, quanto mais pegavam, menos tinham. Um dia, uma tribo salvou a vida de um humano de um tornado feito a partir da própria magia selvagem. O humano que ele salvou era a princesa de Clover. O irmão mais velho e o mais novo viram isso como uma oportunidade para humanos e elfos coexistirem pacificamente sem medo. O irmão mais velho tinha sido o rei de Clover, era gentil e compreensivo com as necessidades dos outros, mesmo que não fossem cidadãos do reino, nem lhe importava que não fossem da realeza. Seu filho mais novo possuía o raro Grimório de 4 folhas, que fez amizade com o elfo que salvou a vida de sua irmã, e ele eventualmente se tornaria o primeiro rei mago. Embora o trabalho tenha sido perigoso e sem esperança para a maioria, eles conseguiram criar a primeira aldeia onde humanos e elfos pudessem coexistir. O rei logo se apaixonou por um elfo guerreiro da tribo, e com esse amor, nasceu seu primeiro filho e herdeiro do trono. Dizia-se que o jovem herdeiro foi abençoado com um dom como nenhum outro, tornando-os diferentes dos demais, embora a diferença deles fosse o que os tornava ainda mais especiais. O jovem herdeiro tornou-se o farol de esperança, pois de uma vez por todas eles uniriam os humanos e os elfos, juntamente com o nascimento de um segundo filho do amor da princesa e seu salvador. No entanto, um dia fatídico, o jovem herdeiro desapareceu repentinamente no meio de uma tempestade e não muito tempo depois, o mesmo aconteceu com os elfos. A Vila Age era uma pequena vila pacífica, já que raramente precisavam se preocupar com alguma coisa. Ocasionalmente, a coisa mais próxima com que ele tinha que se preocupar era uma ou duas tempestades ou até mesmo alguns visitantes indesejados, embora, fora isso, estivesse tudo bem, considerando todas as coisas na verdade. A única coisa com que eles precisavam se preocupar era com os rumores da névoa errante. A essa altura, todos no Reino Clover conheciam a história. Dizia-se que a névoa nunca ficava no mesmo lugar e aparecia independentemente da estação e do clima, mesmo que não houvesse vento para empurrar as nuvens. Disse que aqueles que são apanhados lá dentro veem seus piores medos e pesadelos que dizem ter afugentado até mesmo os cavaleiros mágicos de elite. Disse que apareceu aleatoriamente em diferentes partes do país, até mesmo em outros reinos. No entanto, de vez em quando ele aparecia em diferentes partes da pequena aldeia e permanecia por um longo período de tempo antes de desaparecer novamente. Ninguém na aldeia sabia por quê, tudo o que sabiam era que quando viam a neblina tinham que ficar longe dela. E até agora, os aldeões conseguiram fazer exatamente isso. Pelo menos, até agora. Do lado de fora da vila, parecia haver algum tipo de corrida acontecendo, pois um rastro de fumaça havia sido deixado para trás. Parecia ser o de uma jovem que parecia ter 15 anos, pois usava uma roupa preta de uma peça com um top cinza claro e um colete verde escuro com gola e um cinto marrom na cintura. Ela usava uma joia de espuma do mar em volta do pescoço, pois parecia ter o logotipo de um puma no meio, assim como ela tinha nas mangas marrons. Seu cabelo estava em um cacho assimétrico, já que seu cabelo era da cor vermelho-laranja, com olhos verdes claros, e ela calçava um par de botas marrons. Ela estava correndo ao lado de um jovem que tinha a mesma idade que ela. Seu cabelo era curto e bagunçado, pois tinha a cor de um loiro acinzentado e uma única mecha ficava para cima. Embora fosse de baixa estatura, ele compensava isso com músculos, como tinha em uma túnica branca lisa com gola em V e uma jaqueta azul escura com calças combinando, como no preto e branco. Sapatos porque tinham pontos na ponta. Os dois pareciam estar correndo enquanto saltavam de uma árvore para outra enquanto riam. Vamos baixinho. A garota provocou. Você vai ter que se esforçar mais se quiser ser o próximo rei mago. O jovem gritou para ela. Claro que serei o próximo rei mago, Feodora. Oh sim. A garota chamada Feodora disse. Então é melhor você ir mais rápido, porque vou roubar essa vitória. A garota chamada Feodora logo saltou da árvore antes de começar a correr. O menino seguiu o exemplo enquanto gritava. Ei, volte aqui. De jeito nenhum, Asta. Feodora gritou. Esta é minha vitória desta vez. O menino Asta logo acelerou o passo até que finalmente eles ficaram pescoço a pescoço um com o outro. Ambos estavam correndo em direção ao que parecia ser uma clareira na floresta, eventualmente eles seguiram seu próprio ritmo. Ambos foram pescoço a pescoço. Embora, assim que chegaram ao fim, de repente se viram empurrados para trás por uma súbita rajada de vento. Eles soltaram um grito quando foram arremessados em direções opostas. Um jovem de cabelos pretos e olhos dourados passou por eles. Ele usava uma camisa preta com gola alta e mangas compridas e calça marrom claro. Desculpe, vocês dois. Eu ganhei de novo. Ele disse. Os dois se sentaram e não puderam deixar de olhar. Que diabos, Yuno? Feodora gritou. Você traiu de novo. Asta acrescentou sim. Vamos, homem. O jovem chamado Yuno disse. Ei, não é minha culpa que você não tenha magia e o Fedora ainda não tenha seu grimório. Os dois não puderam deixar de olhar para ele. Você não deveria estar falando, senhor sabe tudo. Feodora gritou. A última verificação, você também não tem seu grimório. Yuno disse a ela. E ainda assim, quem não tem praticado sua magia?
Feodora rosnou assim como Asta. Estamos praticando, veja bem. Asta afirmou, estamos apenas fazendo uma pausa. Yuno disse, vocês dois sabem o que fazer? O perdedor tem que fazer as tarefas. As tarefas do vencedor, é claro. Por que concordamos que essa era a aposta? Feodora perguntou, olhando para Asta. Asta respondeu bufando, a ideia foi sua. Minha ideia. Ela disse ofendida, foi você quem sugeriu isso. Os dois foram levados de volta quando se encontraram pegando grandes cestos, um recheado com frutas e outro recheado com batatas. Menos conversa, mais ação. Yuno disse a eles, você não quer que o padre Orizi e a irmã Lily fiquem bravos com você. Os dois resmungaram antes de se levantarem e pegarem as cestas antes de começarem a descer a colina, seguindo o caminho fornecido. O sol começou a se pôr no horizonte no momento em que eles estavam na metade do caminho e corvos foram vistos no alto. Isso é uma merda. Fedora rosnou. Estamos a apenas 2 dias de conseguir nosso grimório, e ainda assim o senhor sabe tudo aqui parece dominar sua própria magia como um profissional. Você precisa parar de brincar e praticar sua magia se quiser fazer parte da cerimônia. Yuno disse a ela. Ei, estou praticando. Ela argumentou. Mas para que conste você precisa relaxar. Só fazemos 15 anos uma vez e você conhece o velho ditado, você só vive uma vez. Yuno disse enquanto balançava a cabeça. É por isso que você está atrasado em sua magia. Pessoal, vocês dois estão certos. Asta disse a eles. Além disso, nós 3 trabalhamos duro para chegar onde precisávamos. Embora eu gostasse de treinar, qual é o problema de nos divertirmos um pouco? Yuno não pôde deixar de sorrir ao dizer. Suponho que você esteja certo. Como sempre você é o otimista do grupo, não é? Feodora disse. Asta riu ao dizer. Bem, alguém tem que estar certo? Asta logo olhou para o horizonte quando o sol começou a desaparecer sobre as colinas. As coisas vão começar a mudar para melhor. Ele disse, assim que eu entrar nos Cavaleiros Mágicos, vou trabalhar para me tornar o Rei Mago. Feodora deu uma risada ao dizer, ninguém pária sem magia se tornando um Rei Mago? Tenho que admitir, isso vai ser uma boa mudança, e quero dizer isso como um elogio, Asta. Asta disse enquanto bagunçava o cabelo de Feodora. Ah, obrigado, Feu. Yuno disse a ele, em seus sonhos. Se alguém vai ser o Rei Mago, sou eu. Asta logo gritou com ele, não, sou eu. Feodora não pôde deixar de rir um pouco antes de notar algo estranho no ar. Ela cheirou o ar enquanto parecia alerta. Ei, pessoal? Ela disse, você sente cheiro de algo queimando? Asta e Yuno estavam prestes a dizer algo até perceberem o cheiro também. Asta olhou na direção do cheiro e foi então que percebeu a fumaça. Tem alguém por perto? Asta disse. Yuno silenciou enquanto ele sussurrava. Fique quieto. Eles deixaram de lado suas compras antes de irem em direção à fumaça. Logo acima das colinas, eles viram um acampamento com pessoas vestindo roupas arruinadas e possuindo armas manchadas com um leve vermelho. Eles viram uma insígnia familiar em uma bandeira vermelha escura rasgada, que possuía uma caveira de veado e chifres quebrados. Uma tribo de bandidos. Yuno sussurrou. Há dezenas deles. O que eles estão fazendo perto da aldeia? Feodora perguntou. Asta percebeu que alguns deles estavam treinando enquanto atacavam uma árvore quebrada. Ele logo olhou para a aldeia quando chegou a uma conclusão. Oh não! Asta disse, eles vão atacar a aldeia. Com isso os olhos de Yuno e Feodora se arregalaram em choque e compreensão. Deve ser por isso que eles têm tantas pessoas. Yuno disse depois de examinar a tribo novamente. Se eles entrarem na vila, matarão todos, inclusive o resto. Temos que detê-los. Meus pensamentos exatamente. Feodora disse enquanto estalava os nós dos dedos. Pronto para se divertir, pilha curta? Asta sorriu enquanto se preparava. Pode apostar. Os 3 logo entraram no acampamento, pois os bandidos estavam se preparando enquanto se escondiam nos arbustos. Eles começaram a se dirigir para onde a maioria das pessoas estava reunida. Irmãos. Eles ouviram o que se supunha ser o chefe da tribo. É hora de tomarmos o que é nosso por direito. Vamos reivindicar o que todos têm a oferecer. E para aqueles que estão em nosso caminho, nós os atingimos. A maioria deles aplaudiu enquanto Asta, Yuno e Feodora ficaram quietos e esperaram. Feodora logo começou a usar sua magia, quando começou a circular a mão que era inteiramente feita de gelo. Garras semelhantes às de um animal felino apareceram em suas mãos, antes que ela levantasse o polegar para Yuno e Asta. Asta preparou os punhos enquanto Yuno começou a soprar. Em 3, Asta sussurrou. Feodora logo começou a contagem regressiva depois de desenhar suas garras. 1, 2, Yuno disse. 3, Asta gritou. Eles logo emergiram dos arbustos enquanto cada um soltava seu próprio grito de guerra. Os bandidos foram levados de volta quando a maioria deles começou a voar no ar devido à magia do vento em seus pés, cortesia de Yuno. Entrada. Feodora gritou enquanto coçava alguns rostos, fazendo-os gritar. Asta atacou um dos bandidos enquanto ele gritava. Pegue isso. Ele logo deu um soco no rosto de um deles, derrubando não apenas um, mas 2. Todos os bandidos começaram a se mexer quando começaram a atacá-los, embora tenham sido rápidos em fugir. Quem diabos são esses pequenos pirralhos? O chefe gritou. Eles devem ser da Vil. Um dos bandidos gritou antes de ser surpreendido por Yuno. O chefe rosnou. Bem, não fiquem aí, seus idiotas, matem-nos. A maioria dos outros bandidos começou a atacá-los enquanto a maioria deles começava a se unir atrás de Asta. Feodora rapidamente derrubou todos eles, coçando as pernas. Eu recuperei seu amigo. Feodora disse com um sorriso. Asta disse enquanto levantava o polegar. Obrigado, Feu. Os 2 logo se esquivaram do ataque de um dos bandidos quando começaram a perseguir os 3. Eles começaram a percorrer o acampamento quando começaram a derrubar vários objetos, fazendo a maioria deles tropeçar. Eles logo dispararam flechas, embora Yuno tenha conseguido pegá-los com o vento antes de enviá-los voando de volta em direção a eles. Seu pequeno pirralho. Um dos bandidos gritou antes de começar a usar sua magia. Oh não, você não. Feodora gritou antes de colocar a mão no chão.
Picos de gelo apareceram no chão, derrubando todos eles de repente. Um deles tentou interrompê-los, mas Asta o chutou no chão. Asta gritou, isso vai ensinar você a mexer com nossa vila. O chefe logo gritou para eles, não fiquem no nosso caminho. Asta gritou, Yuno, Feu, agora. Os dois assentiram antes de Yuno invocar uma rajada de vento em Feudora. Quando o vento lançou a garota se movendo em alta velocidade, ela soltou um grito de guerra enquanto arremessava suas garras na mão do bandido, fazendo-o estremecer. Ela bateu nele com força quando ele soltou um grito. Como vocês gostam de nós agora, cadelas? Feudora gritou antes de chutá-los na direção dos outros, fazendo-os cair. O chefe dos bandidos disse, quando Feudora começou a correr com eles novamente, vocês vão pagar por isso. Quando eu colocar minhas mãos em vocês, pirralhos, usarei suas peles como jaquetas. Gostaria de ver você tentar. Feudora gritou. Asta logo acrescentou, na sua cara. Eles logo se viram cercados por seus homens enquanto os três ficavam de costas um para o outro. O chefe riu ao dizer, essas são suas últimas palavras, crianças? Parece que estamos cercados. Yuno disse, não brinca, capitão óbvio. Feudora disse, isto é mal. Asta disse, o que fazemos? Os ouvidos de Asta logo se contraíram quando ele ouviu um som estranho passar por ele. Parecia que estava vindo por cima de seu ombro, pois a princípio ele não conseguiu entender, embora não tenha demorado muito para que isso ficasse claro. Beatump foi. Pelo que ele sabia, ocorria em um padrão rítmico. Ele olhou em volta e não pôde deixar de se perguntar de onde aquilo vinha. O que? Asta começou a dizer. O que é isso? O chefe disse enquanto ria. Olha só, garoto delirando de medo. Asta? Yuno disse, percebendo como ele estava. Qual é o problema? Feudora perguntou a ele. Você está ficando atordoado. Ele não. Asta respondeu. Eu pensei que... Os sons vieram novamente, pois não puderam deixar de fazê-lo pular antes de olhar ao redor da área. Ele estava tentando descobrir de onde vinha o som. Embora não importasse para onde olhasse, ele simplesmente não conseguia descobrir de onde vinha. Embora seus pensamentos tenham sido interrompidos quando ele sentiu algo o atingir com força nas costas. Asta! Yuno exclamou diante dele e Feudora foi subitamente imobilizada. Eles rapidamente perceberam que era por causa da magia do chefe, já que foram presos por um conjunto de garras de urso. O chefe deu uma risada. Vocês realmente acharam que seus pirralhos poderiam nos impedir? Somos mais poderosos do que vocês jamais serão. Eu não consigo me mover. Asta disse. Dê droga. Feudora gritou enquanto lutava. Yuno gemeu ao dizer, vamos. Como se fossemos fazer isso. O chefe disse, vocês, pirralhos, viram demais e não vamos deixar vocês escaparem tão facilmente. Ele logo lambeu os lábios de uma forma sádica. Vamos fazer você sofrer 10 vezes antes de tomarmos o que nos pertence por direito. Eles são pessoas inocentes naquela vila. Yuno disse, pessoas inocentes com famílias. O chefe riu, como se nos importássemos com isso. Asta lutou para se livrar do controle mágico, enquanto fazia tudo ao seu alcance para se libertar. Você nunca vai escapar impune, seu bastardo. Sim. O chefe disse, enquanto segurava sua arma, e quem vai nos impedir? Os bandidos logo se prepararam para matá-los, pois Asta, Yuno e Feudora pareciam assustados ao verem suas armas. No entanto, quando estavam prontos para esfaqueá-los até a morte, eles foram levados de volta quando notaram o que parecia ser uma nuvem pequena, mas não tão espessa, passando. Não demorou muito para que percebessem que estavam totalmente cercados por uma nuvem branca. O acampamento parecia ter desaparecido. O inferno. O chefe disse enquanto olhava em volta. O que é isso? De onde veio essa névoa? Um de seus camaradas disse. O que diabos aconteceu com o acampamento? Outro havia dito. De repente, eles foram levados de volta quando ouviram sussurros vindos de dentro, fazendo-os congelar. Os olhos de Asta, Yuno e Feudora se arregalaram ao perceberem que pareciam ter reconhecido o que estava ao seu redor. Quantidade insana de mana, Feudora disse, tudo em um só lugar. Sussurros vindos de dentro. Yuno disse, não me diga que isso é. Embora Asta não pudesse sentir, ele tinha uma boa ideia de onde eles estavam agora. A névoa errante. O chefe logo pulou quando um dos bandidos soltou um grito. Ele começou a recuar como arma empunhada para o que estava à sua frente, embora, para sua surpresa, eles não tenham visto nada. Monstro. Ele gritou. É um monstro. Tira isso de mim. Do que você está falando, não há nada aí. O chefe contou a ele. Faça isso. O bandido gritou antes de correr para a névoa. Vá embora. Eles logo pularam quando o outro começou a gritar, antes de começarem a balançar a arma contra o que quer que estivessem vendo, antes que ele saísse correndo. A maioria dos outros logo sucumbiu à mesma coisa quando começaram a decolar na neblina do que quer que fosse. Voltem aqui, seus covardes. O chefe gritou. O chefe logo se encolheu ao ouvir um som, pois parecia ter vindo de trás. Foi quando ele ouviu uma voz. Quebrar e rasgar. Pele ao osso. Cinza ao pó. Decaia e seja livre. A linha de visão do chefe tornou-se um borrão antes que ele percebesse um conjunto de impressionantes olhos brancos aparecendo na névoa. O que estava na forma de uma fera logo emergiu fazendo-o empalidecer e gritar a plenos pulmões. Asta, Yuno e Feudora viram que ele havia caído de costas antes de verem algo arrastá-lo para a névoa. O chefe tentou rastejar para longe, mas não adiantou. Ele gritou e gritou não. E assim, ele desapareceu por dentro. A magia logo se desfez, permitindo que os 3 adolescentes fossem livres. Eles se sentaram enquanto olhavam em volta. A névoa errante, Asta disse enquanto olhava ao redor. Não posso acreditar que estamos realmente dentro da névoa errante. Por que você parece tão feliz com isso?
Feodora gritou antes que seu corpo começasse a tremer. Estamos na névoa errante. O lugar que dizem levar as almas dos magos, cavaleiros mágicos e até das bruxas. Ah, certo. Asta disse. Esqueci disso. Não se esqueça de coisas como essa Dundum. Feodora gritou. Yuno olhou ao redor da área novamente antes de perceber algo. Devíamos estar vendo o que quer que eles estivessem vendo agora. Ele disse a eles calmamente. Aqueles caras começaram a ver o que quer que a névoa quisesse. Para ver quase imediatamente. Eu me pergunto por que não somos afetados. Não se pergunte por quê. Feodora disse. Precisamos ir antes Ip. Feodora de repente caiu de cara no chão, fazendo Asta e Yuno pularem. Feu! Asta exclamou, correndo até ela. Você está bem? Ai! Ela gemeu enquanto esfregava o nariz. Acho que meu pé prendeu em alguma coisa. A névoa logo se dissipou um pouco quando eles viram onde o pé dela havia ficado preso. Eles viram que o pé dela estava sob a raiz de uma grande árvore em uma estranha cor cinza. Eles conseguiram soltar o pé dela, pois não puderam deixar de olhar para ele com olhos curiosos. Essa raiz não estava lá antes, certo? Asta disse. Eu não acho. Feodora disse enquanto esfregava o tornozelo. Yuno logo olhou para trás. Olha. Os dois olharam por cima dos ombros e viram que o chão estava praticamente arrancado ou enterrado. Algumas raízes eram grandes e outras pequenas, pois se estendiam até onde a vista alcança. Estou alucinando agora? Feodora disse. Vocês estão vendo isso? Sim, sim. Asta disse. E não estou acreditando. Eles logo pisaram no que parecia ser água. Estava claro e eles viram sinais de peixe se movendo. Isso não pode ser a vilagem. Yuno disse enquanto olhava ao redor. Poderia? As raízes começaram a iluminar-se de uma forma rítmica fazendo-a saltar. A luz parecia fluir ao longo das raízes, indo em direção a alguma coisa. Curioso para saber o que poderia ser, Asta começou a segui-lo. Asta! Yuno gritou quando começou a segui-lo. Asta, espere. Pessoal! Feodora gritou quando começou a correr atrás deles. Onde diabos vocês estão indo? Asta correu ao longo das raízes das árvores enquanto saltava sobre algumas delas. A água ficou mais profunda e as raízes ficaram mais grossas. Os sons que ele ouvia ficaram significativamente mais altos e a névoa parecia ter ficado mais espessa. Assim que ele estava se aproximando do som, ele pulou para trás quando ficou cara a cara com uma caveira, pois não pôde evitar soltar um grito. Yuno e Feodora também pularam com a visão ao perceberem que o esqueleto tinha trepadeiras e musgo crescendo ao longo dele, e o crânio parecia estar rachado. A raiz da árvore parecia ter atravessado a caixa torácica enquanto as vinhas cresciam ao seu redor. O que isso está fazendo aqui? Asta gritou. Yuno parecia ter notado mais uma dúzia ao longo das raízes, pois elas estavam no mesmo estado do esqueleto diante delas. Alguns tinham uma quantidade significativa de musgo crescendo ao longo deles, enquanto outros ainda tinham roupas velhas e rasgadas. Ele notou os vários emblemas diferentes em suas roupas, pois pareciam ser de reinos diferentes, até mesmo do que pareciam ser bruxas. O que poderia ter acontecido aqui? Yuno se perguntou em voz alta. Gente, devemos ir. Feodora disse. Este lugar está me dando arrepios. Aguentar? Asta disse. Tenho que ver aonde essas raízes levam. Que diferença isso vai fazer? Feodora gritou. Podemos acabar de... Os três foram levados de volta por uma luz ofuscante, já que parte da névoa parecia ter desaparecido. À medida que sua visão ficou clara, eles notaram uma grande árvore no meio de todas as raízes. Parecia ter prímulas florescendo ao longo de seus galhos e folhas. No meio do tronco parecia haver algum tipo de protuberância, pois estava brilhando. A luz parecia ter convergido para a protuberância quando eles viram que havia armas espalhadas. Alguns pareciam enferrujados, enquanto outros pareciam novos. Eles podiam ouvir algum tipo de zumbido vindo dele, parecia transparente. Quase podiam jurar que tinham visto a silhueta de duas figuras dentro da protuberância. Eles podiam ver raízes grudadas nos dois. Asta foi atraído por isso, como uma mariposa pela chama. Não demorou muito para que vissem um olho aparecer na silhueta. A pupila estava assoreada e era branca, fazendo-os pular novamente. Tem uma pessoa aí, Asta disse suavemente antes de anunciar. Tem uma pessoa aí. Ele logo pegou uma das armas que tinha sido um machado de batalha quando começou a correr em direção a ela. Temos que ajudá-los. Você está louco. Feodora exclamou. Não sabemos o que é essa coisa. Yuno disse, enquanto seguia o exemplo de Asta. Asta, temos que ter cuidado. Asta disse a ele. Eu sei, mas precisamos salvá-los. Feodora gemeu enquanto passava as mãos pelo rosto. Você é um pé no saco, baixinha. Feodora logo manifestou suas garras de gelo antes de seguir os dois garotos. Quando Asta chegou perto o suficiente, ele começou a balançar com toda a força contra a árvore. Porém, ele acabou tropeçando um pouco devido ao peso do machado. Oh cara, tão pesado. Asta gemeu. Você realmente não pensa, não é? Feodora gemeu quando começou a arranhar a árvore. Espere aí, idiota. Yuno disse enquanto conjurava um pouco de vento para ajudar a estabilizá-lo. Os olhos de Asta brilharam quando ele disse, obrigado, Yuno. Só assim Asta começou a balançar o machado novamente, enquanto Feodora começou a ficar mais agressiva contra o tronco da árvore. Nenhum deles parecia ter notado que a árvore brilhava mais violentamente enquanto continuavam a atacar a árvore. Isso foi até Asta quebrar quando eles foram subitamente levados de volta por outra luz brilhante, bem como pelo que parecia ser vapor e água, quando sentiram um zumbido em seus ouvidos. Quando abriram os olhos, descobriram que a névoa havia se dissipado e eles estavam na frente de uma árvore comum. O machado que Asta segurava foi quebrado enquanto eles se recuperavam da explosão. Eles se voltaram para a árvore e descobriram que era uma árvore comum que parecia ter sido parcialmente destruída por alguma coisa, já que havia sido dividida ao meio. A grama ao redor deles parecia estar morta, pois era de uma cor marrom dourada. Ao se levantarem, notaram o que pareciam ser chamas brancas ao redor do que antes era a grande árvore. Uma mão logo emergiu dos destroços, deixando-os alertas. A mão, do braço para cima, ainda parecia estar ligada às raízes.
Uma jovem de não mais de 14 anos logo saiu da árvore, pois seu cabelo era longo e prateado. Enquanto ela se levantava, o cabelo chegava até os tornozelos, pois a franja estava crescida demais, cobrindo parcialmente o rosto. Seus olhos brancos brilhavam vagamente como os de uma vela. A roupa que ela usava era uma gola alta azul rasgada no meio, revelando uma cicatriz no meio do peito. Havia uma cicatriz de queimadura ao longo de seu braço direito, como ela tinha com uma luva sem dedos que cobria a maior parte, mas chegava até o cotovelo, enquanto ela tinha uma manga no outro. Ela usava uma jaqueta cama cinza claro com uma faixa marrom amarrada em volta da barriga, pois tinha um desenho ondulado ao longo dela. Ela usava uma calça marrom com leggings azuis e botas marrons. Em volta do pescoço ela tinha uma curva vermelha e o que parecia ser um medalhão de lua que pendia frouxo, e ela parecia tão alta quanto Asta. Os três se prepararam para lutar enquanto a garota apenas olhava para eles. As raízes logo se separaram de seu corpo, fazendo com que a garota estremecesse repentinamente quando uma delas se retirou de sua nuca. Os olhos brancos pareceram se transformar em roxo-lilás enquanto ela cambaleava, antes de cair para frente. Imediatamente Asta agiu. Ele correu até a garota e a pegou no momento em que seu corpo estava mole. Foi quando Asta viu que pareciam ser cicatrizes parecidas com garras que estavam no pescoço, alcançando o queixo e o lado direito da bochecha. Yuno e Feodora logo foram para o lado de Asta enquanto ele a segurava. Eles viram as feridas, as raízes feitas ao longo de suas costas, braços e até mesmo as pernas se fecharam rapidamente, pois não deixaram nada para trás. Feodora cancelou sua magia enquanto cutucava sua bochecha sem obter nenhuma reação dela, nem mesmo um estremecimento. Ela está. Feodora começou a dizer. Ela está morta? Yuno respondeu. Não tenho certeza. Asta colocou a mão na boca dela ao sentir o ar saindo dela. Ela ainda está respirando. Asta respondeu antes de colocá-la contra o que restava do tronco da árvore. Acho que ela acabou de nocautear. Sua mão logo se contraiu quando seus olhos começaram a se mover. Em poucos momentos eles se abriram e viram novamente os olhos lilazes roxos. Através de seus olhos parecia estar em Asta. Ela falou enquanto sua voz soava tensa e fraca. Ela começou a dizer, preciso te perguntar uma coisa. O que? Asta disse com preocupação. Por favor, a garota disse, chegue mais perto. Asta se aproximou mais. O que é isso? A garota tentou se mover enquanto lutava para falar novamente. Você tem alguma comida com você? Ela logo perguntou quando seu tom mudou, enquanto seus olhos brilhavam. Asta, Yuno e Feodora ficaram surpresos ao ouvi-la soar estranhamente normal. Ela logo gemeu enquanto colocava os braços em volta da barriga. Deus, estou com tanta fome que poderia comer uma casa inteira se quisesse. Espere, arranhe isso, talvez até 2 casas. Os 3 se entreolharam um pouco chocados. O Asta disse, não temos comida agora. Temos muita comida na igreja. A garota logo percebeu o que estava ao seu redor antes de virar de repente, fazendo-os pular para trás quando ela caiu de pé com sucesso. O que aconteceu? A garota perguntou olhando em volta, pulando no comprimento de seu cabelo. O que está acontecendo? Essa é a nossa linha. Feodora gritou. Estamos mais confusos do que você agora. Yuno colocou a mão no ombro de Feodora para acalmá-la antes de perguntar à garota de cabelos prateados. Quem é você? Como você entrou naquela árvore? A garota esfregou a nuca. Eles podiam ouvir os ossos de seu pescoço quebrando. Sua pergunta sobre como cheguei aqui é tão boa quanto a minha, amigo. Ela disse enquanto se espreguiçava sentindo mais ossos estalarem. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, ouviram o que parecia ser um gemido vindo de dentro da árvore. A garota diante deles parecia ter reconhecido isso, enquanto corria para entrar, quase tropeçando ao fazê-lo. Ela sentou-se na beirada antes que sua expressão se iluminasse ao ver o que tinha sido. Eles a viram se chutar quando ela pulou para dentro abrindo bem os braços. Adrien, eles a ouviram dizer, você está bem? Vamos, amigo. Hora de acordar. Acho que ela deve ter um amigo lá. Feodora disse. Asta disse, vamos dar uma olhada. Ele logo começou a subir na árvore antes que Feodora e Yuno começassem a segui-lo. Assim que chegaram ao topo, ficaram chocados ao ver o que exatamente havia dentro quando o queixo de Asta e Feodora caiu enquanto Yuno parecia chocado. A menina tentava mover a de um réptil com 2 patas traseiras e um par de mãos em garras e tinha uma cauda longa. Seu corpo era grande e parecia ter escamas cinzentas com um par de chifres pequenos, enquanto um deles parecia estar rachado no topo da cabeça. Ao longo do pescoço parecia ter listras brancas ao longo dele, pois tinha uma bolsa marrom enrolada na cintura e uma grande sela nas costas. Junto com a bolsa marrom, ela também parecia ter algum tipo de bainha junto com um arco e algumas flechas. A garota estava se esforçando para fazer a criatura se levantar, enquanto levantava seu rosto antes que ela a surpreendesse quando sua cabeça de repente passou entre suas pernas fazendo-a pular em seu pescoço. Os olhos da criatura revelaram ser de uma cor dourada, pois suas pupilas eram estreitas e finas quando ela inclinou a cabeça. Parecia feliz em vê-la enquanto ele parecia fazer um ronronar. Adrien. A garota aplaudiu enquanto abraçava o pescoço dele antes de coçá-lo, fazendo com que sua perna chutasse. Você está bem. A criatura soltou um ronronar antes de se levantar sobre as patas traseiras, tornando-a mais alta. A garota escorregou enquanto se sacudia, fazendo o que parecia ser um grito antes de bocejar revelando seus dentes afiados. Ok. Não é a coisa mais estranha que vi o dia todo. Feodora disse enquanto não conseguia evitar de coçar a cabeça. Isso não pode ser o que eu penso que é. Yuno disse estupefato. Asta gritou. O que é essa criatura? Este é o Adrien. A garota respondeu com um sorriso enquanto coçava a cabeça da criatura. Ele é meu raptor. Os olhos de Asta brilharam com isso quando ele disse maravilhado. Um raptor. Isso é tão legal. Um raptor? Feodora disse. Uma das mais raras bestas mágicas de todos os reinos? Certo. Ela logo apontou para Yuno enquanto acrescentava em um tom sarcástico. E este Yuno, rei dos gigantes.
O raptor chamado Adrien, de repente começou a puxar a cabeça para trás algumas vezes antes de espirrar. Assim que ele fez, a garota se abaixou e Asta, Yuno e Feodora pularam para fora do caminho no último segundo, assim que viram um raio de luz azul claro sair de sua boca depois que ele soltou um espirro. Os três pareceram chocados ao ver que a explosão havia deixado um rastro de fogo. Desculpe. A garota disse sem jeito enquanto arrumava a roupa. Ele tem alergia. Alergias. É como você chama. Feodora gritou. A garota riu sem jeito antes de se virar para Asta. Então, você e seus amigos moram por aqui? Isso é ri. Asta começou a dizer antes de levar um par de mãos na boca. Não responda a esse idiota. Feodora disse enquanto o arrastava de volta, fazendo a garota inclinar a cabeça em confusão. Ei, ei. Asta disse enquanto se livrava de Feodora. O que há de errado com você? Lembra daquela luz que vimos alguns segundos atrás antes de ficarmos cegos? Feodora disse a ele. Aquilo foi uma onda de mana. Ela provavelmente estava usando isso para sinalizar mais bandidos. Ou pior, um grupo terrorista de outros reinos. Asta e Yuno olharam para a garota enquanto ela ainda parecia confusa sobre o que eles estavam falando. Claro, Yuno disse sarcasticamente, ela é uma espiã do reino Hart, Diamond e ou Spades. Você pode dizer pelo olhar maligno que ela tem em seus olhos. A garota apenas deu um sorriso estranho quando olharam para ela novamente. Desculpe, Yuno disse antes de gesticular para eles, a paranoica é Feodora, e está é Asta. Não estou sendo paranoico, sabe tudo. Feodora gritou com um silvo. E você? Asta logo perguntou à garota. Você ainda não nos disse seu nome. Oh, certo. A garota disse, meu nome é Ashou. No momento em que a garota espirrou, sua voz pareceu ter ecoado antes de ela voar no ar. Os três quase foram atropelados por uma brisa repentina. No minuto em que ela desceu, usar os galhos em volta do próprio cabelo estava uma bagunça, como se ela tivesse acabado de sair da cama. Eu sou Prisma. A garota terminou antes de coçar um pouco o nariz. Você acabou de espirrar e voou 3 metros no ar. Feodora disse, apenas chocada. Espere, sério? A garota chamada Pris disse enquanto olhava para cima. Ok, isso é novo para mim, mas eu poderia jurar que fui mais alto do que isso. Os três pareciam confusos, antes que Asta notasse algo nela. Ei, seus ouvidos. Asta disse, apontando para ele. Pris disse antes que ela percebesse o que ele estava olhando. Oh, você quer ver? Ela logo puxou o cabelo para trás revelando aos três como eram suas orelhas. Eles viram que suas orelhas tinham pequenas pontas, pois não puderam deixar de olhar com admiração. Uau! Asta disse, nunca vi pessoas com orelhas assim antes. Isso é porque não sou humano, pelo menos não inteiramente. Pris logo respondeu com um sorriso, sou parte elfo. Com isso, eles pareceram surpresos, especialmente Yuno quando seus olhos se arregalaram. Você é um elfo de verdade? Yuno perguntou chocado. Parte elfo. Pris corrigiu enquanto ela colocava o cabelo para trás. Eu sei que é difícil dizer, especialmente porque meu cabelo é quase todo prateado e eu sou curto. Mas é verdade. Isso é tão legal. Asta disse enquanto seus olhos brilhavam. Feodora logo deu uma risada forçada. Ok, névoa errante, garota na árvore, raptor mágico e agora ela diz que é uma elfa. Metade. Prisma logo foi corrigido novamente. Qualquer que seja. Feodora disse antes de se virar. Este foi um dia estranho, mesmo para os meus padrões, então se vocês não se importam, vou voltar para casa, onde as coisas fazem sentido? Assim que Feodora se virou para sair, ela percebeu exatamente onde eles estavam. Não demorou muito para que Asta e Yuno percebessem também. Eles descobriram que estavam no meio de um grande lago, enquanto a árvore estava em uma ilha pequena, mas espaçosa, pois tinham uma visão clara do céu crepuscular. Não acho que esta seja a Vila Age, Asta disse simplesmente chocado. Esta névoa, Yuno disse, deve ter nos trazido aqui. Bem, o que você sabe? Feodora disse, ele realmente vagueia. Tudo bem aqui? Prisma perguntou. Estamos um pouco longe de onde moramos. Asta respondeu. Yuno logo olhou para o outro lado. Eu reconheço esse caminho nos mapas. Ele deve nos levar de volta à vila. Embora, mesmo que encontremos um caminho, possa levar uma noite inteira para voltar. Sem mencionar que temos que voltar com o jantar desta noite, que provavelmente é onde o deixamos. Feodora acrescentou antes de gemer. O padre Orsi vai nos matar por termos ficado fora por tanto tempo. Pris olhou para eles com uma leve preocupação antes de olhar para Adrien enquanto pensava em uma ideia. Bem, ela disse, enquanto eles se voltavam para ela, se vocês estiverem com pressa, Adrien e eu podemos te dar uma carona. Pris deu alguns tapinhas no pescoço do raptor e ele se sentou permitindo que ela subisse, embora eles pudessem jurar que seu tamanho mudou ligeiramente. Realmente. Asta disse antes de se sentar atrás dela. Isso é incrível, obrigado. Aceitaremos sua oferta. Yuno disse com um sorriso enquanto seguia o exemplo de Asta. Eu não vou subir naquele lagarto. Feodora argumentou enquanto cruzava os braços. Então você vai ficar aqui como deveria ter alguém gentil o suficiente para trazê-lo de volta para casa, Yuno logo disse. E não deixar o padre Orsi e a irmã Lily se preocuparem? Feodora estava prestes a discutir, mas achou que era inútil quando gemeu. No segundo seguinte ela estava sentada atrás de Yuno e não parecia satisfeita. Prisma, por outro lado, ela parecia animada. Tudo bem. Ela disse enquanto sorria. Cavaleiros de primeira viagem, vocês vão se divertir. Ela segurou as alças marrons e Adrien se levantou de modo que elas ficaram praticamente mais altas do chão. Ela logo fez ficar de frente para a água. Eles notaram que Adrien começou a recuar, ganhando alguma distância da água. Adrien. Ela logo disse, salto de fé.
Adrien de repente começou a correr em direção à água, surpreendendo-os enquanto começava a ganhar velocidade. Então, no momento em que chegou ao limite, ele saltou alto no céu, fazendo-os gritar. Embora eles tenham ficado surpresos como sempre quando Adrien estava praticamente saltando sobre a água como se fosse uma pedra saltando sobre o lago. Eles logo chegaram à costa quando Adrien derrapou no chão formando uma pequena nuvem de terra. Uau! Asta disse maravilhado. Isso foi tão legal. Certo, Pris disse com um sorriso e dando-lhe um tapinha afetuoso no pescoço. Adrien é mais rápido do que qualquer outro animal que conheço. Ele pode até fugir de um javali furioso. Ele vai levar vocês de volta para casa num piscar de olhos. Ela logo preparou Adrien novamente e agora, para que lado fica a sua aldeia? Siga o caminho. Yuno respondeu. Podemos querer fazer uma parada rápida antes de voltar para casa. Ok. Ela disse com uma saudação. Adrien help. Adrien logo começou a correr novamente ao longo do caminho, pois eles podiam sentir a brisa passando por eles enquanto ele corria pelo caminho sujo enquanto Asta, Yuno e Feodora seguravam com força enquanto faziam o possível para não cair. À medida que o dia se transformava em noite, eles se encontraram de volta à aldeia num piscar de olhos. Eles conduzem Pris de volta à igreja onde ficaram. Felizmente não havia muitas pessoas na aldeia, então ninguém questionaria porque havia uma garota montando um raptor. Pris olhou por cima do ombro para ver uma grande caveira que a deixou intrigada. Ei! Asta logo disse, a igreja está à frente. Pris esperava ver algumas pessoas paradas na frente parecendo muito preocupadas. Ela podia ver que um era padre, enquanto a outra era freira. Asta logo acenou enquanto gritava, Pai Orsi, Irmã Lily. Os dois pareciam tê-los notado quando suas expressões se iluminaram. Aí está você. Padre Orsi disse com um suspiro. Onde vocês três estiveram? O padre Orsi quase soltou um grito quando Pris avançou sobre Adrien. Ela o desacelerou antes que ele parasse. Boa noite, pai e irmã. Pris cumprimentou com um sorriso enquanto acalmava Adrien quando ele pulou um pouco. Acredito que você estava procurando por esses três. Padre Orsi gritou surpreso. O que é essa criatura? Não é legal? Asta disse. É um raptor. Padre Orsi gritou. Um raptor. Oh meu Deus. Lilian disse. Pris bateu no pescoço de Adrien quando ele se sentou. Permitindo que eles descessem, ela ajudou a conseguir as compras. O que cargas d'água aconteceu? Orsi perguntou-lhes. Quem é essa garota? Essa é uma história engraçada. Feodora respondeu. Encontramos bandidos no caminho de volta. Asta logo explicou. Eles compraram uma tribo inteira e iam atacar a vila. O Prisma aqui viu o que estava acontecendo e nos ajudou. Pris não pôde deixar de parecer confuso enquanto Lily dizia. Você quer dizer que essa jovem ajudou você? Sim. Yuno respondeu. Não teríamos chegado em casa sem ela. Pris foi pego de surpresa quando o padre Orsi lhe deu um abraço repentino. Obrigado por salvar meus meninos e Feodora. O Pris começou a dizer com uma voz tensa, sem problemas. O padre Orsi acrescentou, sério, obrigado. Você não tem ideia de quantos problemas eles causam. E umas vezes porque ele é um garoto tão bom. Pris disse enquanto ela estava mais confusa. Ei! Asta e Feodora gritaram. Olá, quase morremos. Feodora gritou. Asta acrescentou. Você poderia pelo menos disse que estava preocupado conosco. O padre Orsi dissera. Calmam vocês dois. Ambos rosnaram enquanto olhavam para ele. Pris não pôde deixar de rir desse tipo de coisa antes de tropeçar e cair de joelhos. Oh meu Deus, você está bem? Asta exclamou. Pris sorriu em segurança. Sim, estou bem. Eles logo ouviram seu estômago soltar um ronco monstruoso, fazendo-o corar de vergonha. Ela riu timidamente. Acho que estou com muita fome. Lily a ajudou a se levantar e disse com um sorriso. Bem, você está com sorte. Com os ingredientes que temos, poderemos fazer torta de batata. Ao ouvir isso, os olhos de Pris brilharam. Vocês fazem torta de batata? Eu adoro esse prato. Asta disse com um sorriso. Ei, eu também. Realmente. Ela disse, muitas pessoas sempre me disseram que a torta de batata tem um gosto horrível, mas não é. Eu estava dizendo às pessoas exatamente a mesma coisa. Ele disse. Bem, padre Orsi disse. Você é bem-vindo para se juntar a nós, Prisma. É o mínimo que podemos fazer depois que você ajudou a salvá-los hoje. Eu adoraria. Pris respondeu, antes de perguntar. Você acha que teria o suficiente para alimentar Adrien? Ele comerá praticamente qualquer coisa que você colocar na frente dele. O grupo olhou para Adrien enquanto ele bocejava enquanto lambia os lábios. O padre Orsi pigarreou ao dizer, suponho que ele possa se juntar a nós. Assim eles entraram na igreja com Adrien seguindo atrás deles. Depois de um tempo, os preparativos do jantar foram feitos, pois as crianças ficaram animadas ao ver a nova visitante e também seu animal de estimação. No momento em que a comida foi colocada na mesa, ela alegremente serviu-se de segundos e terços. Todas as crianças olharam para ela com admiração, pois cada uma delas estava curiosa. Não demorou muito para que ela terminasse seu 10º prato enquanto se recostava em sua cadeira, enquanto Adrien comia alegremente de sua própria tigela de batatas assadas junto com alguns restos de carne. Sua cela, junto com o resto do que eles presumiram serem pertences de Pris, foram deixadas de lado enquanto se sentavam ao longo da parede. Ufa! Ela disse enquanto dava um tapinha na barriga. Isso realmente acertou em cheio. Você não estava brincando quando disse que estava morrendo de fome antes. Feodora disse. Aquela sua irmã é uma cozinheira muito boa. Pris comentou. Não me lembro da última vez que comi uma torta de batata tão boa. Asta disse enquanto seus olhos estavam cheios de estrelas. Irmã Lily é a melhor quando se trata de cozinhar. É por isso que ela será minha esposa algum dia. Pris parecia confuso novamente, mas... Ela é freira. Meu pai e meu tio sempre me disseram que coisas assim são proibidas quando você é freira. Asta logo disse, cheio de determinação. Isso não vai me parar. Yuno disse enquanto bebia a água de seu copo. Você realmente precisa deixar isso de lado. Pris não pôde deixar de rir desse tipo de coisa. Ei, não ria. Asta disse. Estou falando sério. Eu sei.
Pris respondeu, surpreendendo-o ao ver que ela sorria. Achei muito fofo. O queixo de Asta caiu ligeiramente com isso, pois ele estava simplesmente chocado. Embora o pensamento logo o tenha deixado quando as crianças logo se reuniram em torno do Pris. Seu cabelo é tão lindo. A criança chamada Olo disse. De onde você é? Outro com o nome de Rekka disse. Onde você conseguiu um raptor? Um terceiro chamado Nesh perguntou. Você vai ficar? Um chamado Aruru perguntou. Agora todos se acalmem. Padre Orsi disse-lhes, sei que todos vocês estão curiosos sobre a recém-chegada, mas tenho certeza de que depois que ela encher a barriga, ela terá que voltar para casa. Com isso, o olhar de Pris mudou ligeiramente, na verdade, ela começou a dizer pegando a maioria deles de volta, eu não sei se posso. O que você quer dizer? Yuno perguntou. Bem, Pris disse, parecendo estranhamente nervoso, isso é meio embaraçoso, mas não sei onde fica minha casa. Oh, coitadinho. Lily disse com simpatia. Espere um minuto, como você não sabe onde fica sua casa? Feodora perguntou. Eu não tenho certeza. Pris respondeu encolhendo os ombros. Acho que devo ter batido a cabeça ou algo assim depois que me separei da minha família. Asta não pôde deixar de dizer. Isso é horrível. Ninguém deveria ser separado de sua família. Você sabe onde os viu pela última vez? Yuno perguntou. Pris tentou se lembrar, mas sentiu sua cabeça latejar só de pensar. Desculpe. Acho que não consigo me lembrar. Padre Orsi soltou um suspiro. Bem, isso não vai funcionar agora, não é? Pris parecia confusa com esse tipo de coisa antes que o Padre Orsi lhe dissesse. Você pode ficar conosco até que essa lembrança de você apareça. Realmente. Pris disse surpreso, eu odiaria impor mais do que já fiz. Vai ficar tudo bem. Ele a tranquilizou. Já abrigamos tantas crianças, qual é o problema em acolher mais uma? Por favor, irmã mais velha? Aruru implorou. Por favor, fica. Rekka acrescentou. Já faz muito tempo que não recebemos visita. Pris olhou nos olhos das crianças enquanto elas lhe lançavam um olhar suplicante. Seu coração não pôde deixar de apertar seu coração. Ela simplesmente não conseguia dizer não para rostos assim. Eu acho que não faria mal ficar por aqui um pouco. As crianças não puderam deixar de comemorar, pois Asta também parecia feliz, enquanto Feodora permanecia cética. Yuno, entretanto, parecia intrigada com a garota, pois ela não pôde deixar de abraçar a primeira criança que pulou em seu colo. Depois do jantar e de cada criança tomar banho, era hora de encerrar a noite. Lily teve a gentileza de emprestar a Pris um vestido de noite para passar a noite, até que pudessem comprar sua própria roupa com o pouco dinheiro que tinham. Embora ela tivesse garantido a eles que não se importava tanto, nem mesmo Adrien se importava em dormir ao ar livre. Ela havia se instalado no outro extremo da sala enquanto colocava o tapete bem no centro, a pedido das crianças. Asta estava ajudando a arrumar tudo, certificando-se de que estava agradável e confortável. Desculpe por isto. Asta disse, esfregando a nuca. Normalmente não recebemos pessoas como você vindo pela igreja e estamos acostumados a compartilhar tudo. Então se você começar a se sentir desconfortável, tudo bem, Asta, eu não me importo. Pris o tranquilizou. Será como uma festa do pijama. Feodora revirou os olhos e soltou um gemido irritado. Todas as crianças logo se reuniram em torno da jovem. Ei, irmã mais velha? Ola começou a dizer. Qual é o nome do seu raptor? O nome dele é Adrian. Pris respondeu. E ele é na verdade uma fera mágia. Realmente? Ola perguntou com admiração. Realmente. Ela respondeu com um sorriso e uma piscadela. Podemos montá-lo amanhã? Aruru perguntou. Pris fingiu pensar um pouco. Eu não sei sobre montá-lo. Ela logo disse a eles. Que tal eu mostrar a vocês, crianças, esse novo jogo que inventei com Adrien? Com isso eles se animaram e pareciam animados, pois não podiam deixar de pular. Ei! Feodora disse, se vocês terminaram, gostaria de dormir um pouco. Ela logo se virou para Asta e Yuno, e vocês deveriam descansar um pouco. Temos algum treinamento para fazer amanhã depois das tarefas. Treinamento? Pris disse, antes de olhar para Asta e Yuno enquanto ele se deitava em seu colchão e Feodora. Por que vocês fazem isso? É para o vestibular. Asta respondeu, assim que recebermos nossos grimórios, temos que treinar para fazer parte de um exame, para que possamos ver em qual esquadrão de cavaleiros mágicos entraremos. Pris não pôde deixar de incliná-la para esse tipo de coisa enquanto ela dava um olhar curioso. Cavaleiro? Mágico? O que é um cavaleiro mágico? Os três não puderam deixar de parecer surpresos com esse tipo de coisa. Tá brincando, né? Feodora perguntou com uma sobrancelha levantada. Espero que não. Ela disse, mas falando sério, eles são importantes? Você realmente não sabe muito, não é, senhorita? Nesh perguntou a ela voltando um pouco no Pris. Por que não dormimos todos um pouco? Rekka sugeriu. Podemos contar mais a ela pela manhã. A maior parte do grupo concordou enquanto apagavam a lanterna, no entanto, como a maioria das crianças, assim como Asta e Feodora pareciam dormir, Pris simplesmente não conseguia dormir. Ela olhou pela janela ao ver a lua brilhar fracamente e as estrelas iluminadas como se fossem vagalumes, durante a noite enquanto ela tinha um maior sorriso no rosto. Ela riu enquanto brincava com o medalhão em volta do pescoço. O céu está acordado. Ela sussurrou para si mesma. Ei, Prisma? Pris olhou para o lado dela quando viu Yuno bem acordado enquanto estava deitado de lado. Ah, ei, Yuno. Pris sussurrou. Você está pensando em alguma coisa? Eu só estava pensando. Yuno começou a dizer. Você sendo um elfo em tudo. Em um dos livros que li, falava sobre o herdeiro perdido do reino Clover que nasceu entre o seu povo. Eu só preciso saber, a história é verdadeira? A expressão de Pris parecia ter mudado com esse tipo de coisa. Yuno viu que seu rosto tinha uma expressão que parecia cheirar a ansiedade. Embora eventualmente ela tenha respondido. É verdade. Yuno parecia estar mais intrigado com isso, então.
Você sabe quem é o herdeiro? Ele não. Ela respondeu parecendo hesitante. Quer dizer, eu conheço ele e conheci pessoas que o conheciam, mas nunca o conheci. Desculpe. Yuno soltou um suspiro com isso, enquanto sua própria expressão mudava. Entendo. Desculpe por incomodar você. Pris balançou a cabeça. Está tudo bem, Yuno. Eu realmente não posso culpar você por estar curioso. Yuno logo se virou de lado e disse, boa noite então. Dorme bem. Ela disse antes de fazer o mesmo. Assim, Yuno mergulhou em seu próprio mundo de sonhos. Mal sabia ele, no entanto, a expressão no rosto de Pris havia mudado para preocupação e medo. A árvore no meio do lago já estava morta há muito tempo, embora muitas pessoas parecessem ter se reunido em torno dela enquanto procuravam investigá-la, usando vários tipos de magia com a ajuda de seus grimórios. Cada uma dessas pessoas usava vários tipos de mantos. Cada um tinha 2 emblemas diferentes. Um tinha a insígnia de um sol e o outro era a de um touro. 2 dos homens com a insígnia do touro preto estavam examinando as raízes mortas e murchas. Um deles era um garoto de 15 anos cuja pele era escura, com cabelos brancos ondulados e fofos com mecha ciano nas pontas. Sua aparência era uma blusa azul cinza com calça azul e olhos castanhos. Ele tinha um par de brincos de pérolas de safira. Ao lado dele estava um homem musculoso, pois tinha olhos cinzentos e cabelo preto médio que estava bagunçado e penteado para trás, pois parecia ter bigode e barba crescendo. De couro bege um cinto estava em volta de sua cintura, pois era a única coisa que o sustentava. Ele usava uma camiseta branca esfarrapada e parecia estar fumando um cigarro. Ei, garoto da espada. O homem perguntou enquanto dava uma tragada. Você pode adivinhar o que aconteceu aqui? O menino respondeu. Parece que a força vital da árvore foi drenada por algum tipo de mana. Outro homem logo se aproximou dos dois, vestindo uma túnica branca com o sol dourado, usando uma máscara e um par de olhos roxos. O que quer que estivesse dentro desta árvore já se foi. Ele disse, embora eles não pudessem ter viajado muito. O menino soltou um suspiro ao dizer, e se eles forem do reino inimigo? O homem com o cigarro disse, não sei. Mesmo que fosse, porque aquela onda de mana veio de dentro de Clover. Capitão Yami. Capitão William. Eles olharam e viram um jovem de cabelos castanhos e camisa verde se aproximando deles. Encontramos algumas pessoas dentro das raízes das árvores. Parecem ser bandidos. Os 3 se afastaram do tronco da árvore ao verem as raízes que se conectavam à árvore. A maioria dos homens os puxou para fora, pois os próprios bandidos pareciam estar cobertos de água e congelados de medo. Eles ainda estão vivos. Um dos magos disse. O homem chamado Yami disse. Finalmente agora podemos questioná-lo sobre o que diabos é isso. Yami logo agarrou o chefe, surpreendendo-o antes de implorar. Não me mate. Não me mate, por favor. Yami disse a ele. Calma, amigo, não vamos te matar, ainda. Você pode nos contar o que aconteceu aqui? O outro capitão, chamado William, perguntou. A névoa? O chefe disse, parecendo histérico. A névoa nos prendeu na árvore. A voz na névoa nos disse que tínhamos que pagar por nossos pecados. Ela nos disse para pagar por nossos pecados com nossas vidas e mana. Yami deu uma tragada no cigarro, pois parecia não acreditar. Tem certeza de que não está tomando alguma coisa agora? É verdade. O chefe gritou, disse que era para a menina. A expressão no rosto do adolescente mudou quando ele se aproximou do chefe. Que garota? Ah, meio-elfo. Dizia que era para uma garota meio-elfa. O chefe dos bandidos disse, sempre pensei que eles fossem apenas uma lenda, mas a voz nos disse que precisava de nossa mana para ela. O menino parecia chocado ao processar esse tipo de informação, assim como os 2 capitães. Ele disse enquanto tentava ao máximo não desmaiar repentinamente ou desmaiar. Vê, você está brincando. Então poderia ser que esta árvore estivesse carregando. William começou a dizer enquanto olhava para a árvore morta novamente. Yami disse enquanto suspirava enquanto largava o chefe dos bandidos, enquanto se voltava para o jovem adolescente. Ei, Pluck, você acha que é aquele amigo de quem você e seus pais não vão calar a boca? O jovem adolescente chamado Pluck respondeu, parecendo estar em lágrimas. É, sem dúvida. Droga, aquela garota estúpida. Nunca pensei que ela conseguiria. Yami disse a ele dando tapinhas nas costas dele. Pronto, pronto. William logo se voltou para seus camaradas, dizendo a um em particular, Langris. Envie uma mensagem ao rei mago imediatamente, mas certifique-se de ser discreto, até mesmo para o rei do nosso país. Sim, capitão. O jovem chamado Langris respondeu. O que você quer que eu diga a ele? Apenas diga a ele, William logo disse. O primeiro voltou. Ameaçado por um demônio cruel. A humanidade estava à beira da extinção. Toda a esperança foi perdida até que um mago se adiantou. Ele foi aclamado como Rei Mago e sua história se tornou uma lenda. O sol nasceu no horizonte enquanto a aldeia começava lentamente a acordar e a começar a colheita diária. Asta foi o primeiro a acordar bocejando, pois era assim que as manhãs normalmente começavam para ele, embora depois que ele abriu os olhos, ele percebeu que uma certa garota e um punhado de crianças estavam faltando em seus espaços. Imediatamente Asta começou a entrar em pânico enquanto gritava. Eles se foram. Ao som de sua voz, Feodora e Yuno imediatamente pularam de seus espaços antes de perceberem por que ele estava pirando. Onde estão as crianças? Feodora exclamou. Asta gritou. Não me diga que eles foram sequestrados. Espere, Yuno disse, olhando em volta. Onde está o Pris? Eles logo foram surpreendidos pelo som de risadas vindo de fora. Os 3 correram até a janela e viram Pris há muito tempo trocando sua roupa de dormir por sua própria roupa, chegando enquanto cavalgava junto com Adrien e as crianças. As crianças pareciam estar se divertindo muito enquanto Pris os ajudava a descer depois que Adrien se colocou de bruços. Asta suspirou de alívio, graças a Deus. O que diabos ela está fazendo com eles? Feodora se perguntou. Eu não tenho certeza. Yuno respondeu.
Os três trocaram de roupa de dormir antes de saírem, logo depois que Pris ajudou Rekka a descer de Adrien. Após uma inspeção mais detalhada, eles viram o cabelo das crianças um pouco bagunçado, pois parecia que tinham acabado de acordar do sono. Isso foi incrível. Rekka disse ao Prisma. Eu disse a vocês que ele era rápido, não disse? Prisma disse com um sorriso. A maneira como ele pulou aquele rio foi legal. Aruara acrescentou. Não era nem tão grande. Nash disse. Podemos fazer de novo. Ololo perguntou. Claro que você pode. Pris respondeu, dando um tapinha na cabeça de cada um deles. Não demorou muito para ela notar Asta, Yuno e Feodora parados bem na frente deles. Oh, bom dia, pessoal. Ela disse com um aceno. O tempo está lindo hoje, você não acha? O que diabos você estava fazendo? Asta perguntou, levando Adrien para sua corrida matinal. Pris respondeu com um sorriso. As crianças me viram arrumando sua cela e perguntaram se poderiam se juntar a mim. Eu simplesmente não conseguia dizer não para seus rostinhos adoráveis. Corrida matinal? Yuno disse. É uma de nossas rotinas diárias. Pris explicou enquanto removia a cela de Adrien, percebendo como ela estava arruinada e rasgada. Sua aldeia tem muitos campos abertos para ele correr. É maior do que qualquer outra planície que eu já vi. Vocês deveriam ter visto. Rekka disse. Adrien correu tão rápido que era como se fossemos o vento. Ele até limpou um rio inteiro no caminho de volta. Aruru disse. Ainda acho que não foi tão grande. Nash disse. Parece que vocês se divertiram muito. Asta disse com um sorriso. Ok, Feodora disse enquanto esfregava as sobrancelhas antes de se virar para Pris. Você não pode simplesmente levar as crianças para um passeio divertido em uma criatura que elas nunca viram antes. Ah não, está tudo bem. Pris a tranquilizou com um sorriso. Adrien pode não parecer, mas ele adora brincar com crianças. Ele é especialmente gentil com bebês, então acho que você pode dizer que ele é como uma babá. Não foi isso que eu quis dizer. Feodora gritou. Ouça o que as outras pessoas dizem. O que ela quer dizer é, Yuno disse dando um tapa na cabeça de Feodora, fazendo-a congelar, você terá que falar com o padre Orsi ou a irmã Lily, da próxima vez que quiser levá-los para uma de suas rotinas. Yuno e Fel têm razão. Asta acrescentou. É divertido para eles, mas vai deixá-los preocupados se não souberem onde estão. Eles podem não parecer, mas podem se tornar preocupados. Pris parecia estar processando antes de responder. Tudo bem, então é justo. Da próxima vez serei mais atencioso. Seriamente. Feodora gritou, só assim. Lily logo saiu pelas portas, parecendo aliviada ao vê-los ali. Aí estão todos vocês. Ela disse, chamando a atenção deles. Vem agora, apresse-se e tome seu café da manhã antes de começar suas tarefas. Sim, irmã Lily. Todos, exceto Pris, disseram. Embora Pris parecesse intrigado com isso, ela sorria. Você se importa se eu ajudar por aqui? Ela logo perguntou a Lily. Mas você é nosso convidado. Lily disse, não poderíamos incomodar você. Não é nenhum problema, irmã. Pris a tranquilizou enquanto ela tirava a franja do rosto. Não me importo de fazer tarefas domésticas, na verdade acho divertido e relaxante. Além disso, é o mínimo que posso fazer por você e pelo padre Orsi por permitir que eu e Adrien fique aqui. À medida que o vento soprava, o cabelo dela acabou cobrindo a maior parte do rosto. Ela quase acabou tropeçando em estado de choque antes de tirar a maior parte do caminho, permitindo-lhe ver mais claramente enquanto ria timidamente. Lily não pôde deixar de rir e também a ajudou. Acho que não estou acostumada a ter cabelo tão comprido. Pris disse enquanto Lily arrumava tudo para ela. Bem, Lily disse, arrumando-a um pouco, eu posso te ajudar com isso, em troca de nos ajudar com as tarefas por aqui. A expressão de Pris iluminou-se com isso. Acho que gostaria disso. Depois que eles comeram, e depois que ela ajudou os outros, Pris sentou-se em uma cadeira que havia sido colocada como um conjunto de pano ao seu redor. Com a ajuda de uma tesoura, Lily começou a cortar o cabelo no comprimento adequado, permitindo que os fios soltos fossem soprados pela brisa suave. Demorou um pouco, mas ela alcançou o comprimento apropriado. Seu outrora longo cabelo prateado agora chegava até os ombros, como Pris notou no reflexo de um espelho que Lily havia fornecido para ela. Sua franja, antes crescida demais, agora era curta para não cobrir seus olhos. Pris não pôde deixar de ficar maravilhada com isso enquanto olhava para si mesma depois de remover o pano. O que você acha? Lily perguntou a ela. Você realmente é talentosa, irmã Lily. Pris respondeu com um sorriso. Agora só precisa de um toque final. Ela logo vasculhou os bolsos antes de tirar uma gravata vermelha. Ela entregou o espelho para Lily depois de pedir que ela o segurasse antes de retirar a maior parte, amarrando o cabelo para trás, pois agora ela tinha um rabo de cavalo curto que estava bagunçado quando a partícula revelou suas pequenas orelhas pontudas. Aqui vamos nós. Pris disse com um sorriso. Agora está perfeito. Meu look realmente combina com você. Lily comentou enquanto deixava o espelho de lado. É tudo graças a você. Ela disse. Eu não acho que eu tivesse bons brabeiros de onde eu venho. Ela logo encolheu os ombros um pouco, onde quer que seja. Não se preocupe, Prisma. Lily a tranquilizou. Tenho certeza de que onde quer que sua vila esteja, ela voltará para você. Pris assentiu antes de perguntar. Falando nisso, notei alguns aldeões nos campos. Por acaso passei por aqui durante uma colheita? Bem, estamos nos preparando para uma colheita. Lily respondeu. Nossa vila é mais conhecida por cultivar apenas os melhores vegetais e batatas. A maioria deles é vendida e comercializada com o reino Clover para ajudar a sustentar nossa igreja e seu povo. Pris parecia ter estremecido ao ouvir o nome Clover, é mesmo? Embora, ela logo notou como a igreja parecia administrada, presumo, você realmente não ganha muita coisa com comércio. Lily parecia ter sorrido, pode ser, mas estamos gratos pelo pouco que temos. Isso é verdade. Pris disse, uma pequena coisa fará uma grande diferença. Pelo menos foi isso que minha mãe e meu pai sempre me disseram.
Seus pais parecem muito inteligentes. Lily comentou fazendo Pris rir um pouco. Irmã Lily. Os dois reconheceram a voz pertencente a Asta quando ele de repente os aceitou de volta quando correu em direção a Lily em particular. Ela deslizou sobre o joelho dele antes que ele lhe presenteasse com uma pequena flor rosa. Marque minhas palavras. Ele disse, eu me tornarei o rei mago e farei você feliz algum dia. Ele logo mostrou a flor para ela, então por favor, case comigo. Pris não pôde deixar de parecer chocada com esse tipo de coisa quando seu queixo caiu ligeiramente, de novo. Nossa, cara? Feodora disse enquanto estava por perto, limpando a roupa. Mal posso esperar para ver como isso vai acabar. Sinto muito, Asta. Lily disse a ele, mas sou uma irmã para todos. Com isso, Asta desmaiou enquanto Pris não pôde deixar de pular nesse tipo de coisa. Embora ela visse que ele se recuperou rapidamente. Ainda não. Ele gritou. Me desculpe. Lily disse sem jeito. Asta soltou um gemido antes de abaixar a cabeça. Ainda não estou desistindo. Pris observou enquanto ele continuava a abaixar a cabeça enquanto Lily expressava suas desculpas. Será que? Ela disse enquanto se virava para Feodora. Isso acontece frequentemente com Asta? Como o relógio. Feodora disse enquanto deixava a cesta de lado depois de terminar de limpar tudo. Ele está tão determinado a fazer com que a irmã Lily se case com ele, mesmo que seja proibido. Lily parecia ter ficado farta quando pegou um livro azul, pelo que Pris pôde ver enquanto seus olhos brilhavam de admiração enquanto brilhava um brilho azul. Magia de criação de água. Ela disse enquanto a água que ela havia manifestado formava um punho de amor. O punho bateu com força no chão criando uma cratera e fazendo Asta gritar de agonia fazendo Pris pular novamente. Feodora não pôde deixar de rir enquanto batia no joelho. E a irmã Lily desfere outro golpe. Feodora disse com um sorriso divertido. Ele está bem. Pris exclamou em pânico. Ele está bem. Ela disse. Isso também acontece o tempo todo. Seriamente. Pris gritou. Isso é normal por aqui. Oh meu Deus. Lily exclamou enquanto corria até ele. Sinto muito, Asta. Usei meu grimório mágico sem pensar. As crianças apareceram na esquina e Reca começou a bater palmas. Muito bem, irmã Lily. Reca disse. Sem piedade alguma. Nash disse com as mãos atrás da cabeça. Simplesmente aconteceu. Lily disse. Pris disse sem jeito. Não deveríamos fazer algo em relação a Asta? Não acho que ele esteja se movendo. Relaxar. Feodora disse. Ele ficará bem em 3, 2. Ainda não. Asta gritou enquanto saltava do chão fazendo Pris pular ao ver. Só então Asta foi jogado no chão novamente ao cair no mesmo lugar enquanto Pris parecia surpreso, embora ela tenha visto que foi isso de Yuno. Caramba. Nash disse. Quantas vezes ela vai terminar com você? Asta logo se recuperou e correu direto para ele. Quantas vezes você vai ficar no meu caminho também, Yuno? Yuno pensou um pouco e logo respondeu. Por quê? Porque você é muito barulhento, muito baixo, desagradável e imaturo. Cada uma dessas palavras perfurou Asta como uma flecha quando ele atingiu o chão com força novamente. Você basicamente não atrairá as mulheres de forma alguma. Yuno acrescentou. Feodora disse. Fale sobre acertar onde dói. É isso que você diz para alguém com quem cresceu por 15 anos que você gosta de idiota. Asta gritou. Aquilo foi magia do vento. Pris logo disse com admiração, antes que seus olhos brilhassem. Você tem magia do vento. Sim. Yuno disse ao notar a expressão dela. Você? Nunca viu isso antes? Se não, então você está seriamente fora do circuito. Feodora disse. Ele não, eu já vi isso antes. Ela respondeu. É só isso, a única pessoa que conheço que tem magia do vento é minha mãe. Ela soltou uma risada. Você ainda tem o mesmo controle que ela. Isso é uma loucura. Eu não pensei que houvesse outra pessoa assim nos reinos. Sua mãe tem magia do vento. Asta disse com admiração. Sim. Pris respondeu. Ela também é profissional, como Yuno. Porque se ela quisesse, ela poderia invocar um tornado com um estalar de dedos. As crianças ficaram maravilhadas com esse tipo de coisa, enquanto Yuno parecia chocado ao ouvir esse tipo de coisa. Ei, Feodora disse sarcasticamente, talvez ela possa usá-lo para secar a roupa em vez de pendurá-la para agilizar o trabalho. Era para você perguntar educadamente? Yuno disse sarcasticamente, alguém alerte sobre a notícia. Calha a boca e me ajude. Ela disse com um silvo. Você concordou que pode ajudar uma vez como condição para nossa pequena aposta de ontem. Eu sei. Ele disse. Ei, agora. Asta gritou. Não vamos deixar isso, você sabe. Uau! Pris disse impressionado. Você não sabe quando parar, não é? Yuno soltou um suspiro ao se virar para Asta. Quantas vezes devemos dizer isso? A irmã Lily é uma mulher do clero, portanto ela não pode se casar. Sem mencionar que você tem 15 anos. Feodora acrescentou. Você não pode se casar nessa idade e sabe disso, idiota. Cale-se. Asta disse. Porque eu deveria. Ele logo apontou para ele e Yuno. Eu te desafio para uma luta. E eu recuso. Yuno respondeu imediatamente. Por que diabos você não aceita? Porque é uma perda de tempo. O que você disse? Dê um descanso, Asta. Nash disse. De qualquer maneira, você não pode vencer Yuno. Asta logo assumiu uma posição de batalha, pois Pris não pôde deixar de olhar com admiração. Prepare-se para o meu derradeiro. Asta, espere. Nash começou a dizer. Ataque. Asta gritou enquanto estendia a mão para frente, apenas para Pris ver que nenhuma magia de qualquer tipo havia sido produzida que a chocasse. Você não pode usar magia. Nash logo disse o que chocou Pris ainda mais. Asta soltou um grito. Ainda não terminei. Aruaru riu. Você é tão engraçado, Asta. Nash soltou um suspiro enquanto balançava a cabeça. É difícil acreditar que alguém na sua idade não possa usar magia. Ei, agora, Pris disse. Isso não é um pouco duro? Sim. Asta gritou enquanto se virava para Nash. O inferno é seu problema. Como você ousa a falar com os mais velhos assim?
Cale-se, ele disse, antes de produzir uma chama. A magia é basicamente tudo neste mundo. É natural que alguém nasça com ela. Você é o único que já vi que não pode usá-la, Asta. O garoto não está errado aí, baixinho. Feodora disse encostada no poste da cerca. Eu sei que disse que seria interessante ver uma pessoa sem magia se tornar um rei mago, mas ele acertou você. A sobrancelha de Asta se contraiu levemente com isso enquanto ele soltava um grunhido. Vou ter que mostrar a você o que realmente sou feito. As crianças olharam para Asta de maneira estranha, pois Pris não pôde deixar de ter a mesma aparência. Embora ela quase tenha desmaiado no local quando Asta começou a fazer abdominais em uma velocidade anormal. Como você gosta disso? Asta gritou enquanto fazia abdominais em alta velocidade. Eu sei fazer abdominais muito rápido. Ah, sim, estamos todos impressionados. Feodora disse sarcasticamente. Sério, qual é o sentido disso? Nash perguntou. Uau, Pris disse enquanto seus olhos brilhavam um pouco. Isso é incrível. Espere, você está realmente impressionado. Feodora disse para Pris chocada. Eles logo sentiram uma rajada de vento soprando. O grupo percebeu rapidamente que vinha de Yuno, pois ele tinha pilha de roupa suja circulando em uma luz verde e no vento que havia sido produzido por ele. Todos não puderam deixar de olhar com admiração para isso enquanto as crianças se reuniam em torno de Yuno, como sempre faziam. Uau, Aruru disse. Yuno é tão legal. Esse é Yuno para você. Nash disse. Ele é uma grande ajuda. Lily acrescentou. Com isso, Asta empalideceu e seu queixo caiu, embora não tenha demorado muito para que ele se recuperasse e corresse em direção à entrada da frente, levando Pris um pouco para trás, embora ela fosse rápida em segui-lo. Então, Asta disse enquanto segurava o machado, parando na frente de um toco onde um pedaço de madeira estava na vertical. Deixe o corte de madeira comigo. Yuno chegou antes dele enquanto usava o vento para cortar a madeira, fazendo Asta congelar e Pris parecer completamente chocado. Mais uma vez as crianças ficaram maravilhadas. E esse é outro ponto para Yuno. Feodora disse anotando em um bloco de notas que tirou da bolsa que estava presa ao cinto marrom. Sério, Nash disse, eu não entendo como vocês têm a mesma idade. Realmente você é? Prisma disse intrigado. Sim, você não percebeu que temos 15 anos? Feodora disse a ela. Ei, legal. Estamos com um ano de diferença. Você tem 14. Asta olhou para Yuno e deu um passo em direção a ele com o machado na mão. Smack. Pris soltou um pequeno grito ao ver Asta voar alguns metros para trás quando a porta bateu em seu rosto de repente. Acontece que isso foi feito pelo Padre Orsi, embora, para ser justo, tenha sido acidental. Yuno é a esperança desta igreja. Padre Orsi exclamou praticamente em lágrimas. Porque eu não ficaria surpreso se você acabasse se juntando aos Cavaleiros Mágicos Yuno. Lá vai ele de novo. Feodora pensou em sua cabeça enquanto sua sobrancelha se contraía levemente. Aquele maldito velho. Ele disse o nome dele 2 vezes. Pris pensou sem jeito. Ela se virou para Asta, que estava em posição fetal no chão. O rosto dele estava enterrado nos joelhos, já que a expressão dela não pôde deixar de suavizar, antes que ela olhasse para as próprias mãos. Eu acho, estou no mesmo barco que ele está agora. Ela pensou enquanto dava um pequeno sorriso triste. Anine Asta. Lily disse dando um tapinha no ombro dele, a cerimônia de premiação é amanhã. Tenho certeza que assim que você receber seu grimório você poderá usar sua magia então. Provavelmente. Irmã. Asta disse praticamente em lágrimas. Lily pulou com a expressão que ele fez, sabendo perfeitamente o que viria a seguir. Foi então que ela teve uma ideia, ao entregar-lhe algum dinheiro. Asta, já que Pris é novo na vila, por que você não a convida para ir ao mercado com você? Você pode mostrar a ela todos os pontos turísticos de Age Vila. Asta se levantou enquanto limpava a sujeira de suas roupas. Acho que posso, se Pris estiver disposto. Pris pensou um pouco antes de olhar para sua cela arruinada. Bem, ela começou a dizer, eu preciso de mais linha para remendar a cela de Adrien. Eu quero ver mais de sua pequena vila. Ótimo. Asta disse antes de entrelaçar o braço no dela. Vamos então. Eles estavam prestes a seguir pelo caminho sujo, mas sentiram uma cutucada de Adrien, que soltou um gemido. Pris deu-lhe um tapinha no nariz. Desculpe, você vai ter que esperar aqui por mim. Algo me diz que os outros não ficariam bem em ver você como Asta, Feodora e Yuno ficaram. Enquanto eu estiver fora, amigo. Adrien soltou um suspiro enquanto se afastava dela. Prisma não pôde deixar de revirar os olhos. Ele vai ficar bem? Asta perguntou. Sim, ele está apenas de mau humor. Ela respondeu, vou compensá-lo se encontrarmos um Souniver para ele. O padre Orsi logo se dirigiu a Feodora. Por que você não vai com eles? Feodora não pôde deixar de olhar para ele. Por que diabos eu tenho que lidar com eles, velho? O padre Orsi lhe dissera. Porque você precisa ajudar mais por aqui. E não me chame de velho, respeite os mais velhos. Vou te ligar para o que eu quiser, seu velhote. Feodora gritou. Velhote? Padre Orsi exclamou. Não sou tão velho, sou. Por que você acha que estou chamando você de velho, velho Gezer? Ela gritou. Yuno logo bateu na cabeça dela, fazendo-a estremecer. Ela olhou para ele. O que diabos foi isso para o SR? Sabe tudo. Apenas pare de reclamar e vá com eles. Yuno disse a ela. E por que diabos devo escutar você? Feodora gritou para ele. Porque você perdeu uma aposta ontem e tem relaxado nos últimos dias. Yuno disse a ela. É hora de você fazer seu próprio peso. A sobrancelha de Fedora se contraiu levemente enquanto ela rosnava, embora um olhar dos olhos de Yuno e ela parecesse ter cedido instantaneamente. Não estou fazendo isso porque gosto de você. Estou fazendo isso com a condição daquela aposta idiota. Ela murmurou para ele porque seu rosto estava um pouco vermelho. Ela passou pelos dois pisando levemente enquanto fazia. Vocês dois vêm ou o quê? Sim, tudo bem.
Asta disse antes de se virar para Pris. Ao pegar a mão dela, vamos. Mostraremos todos os melhores lugares. Pris sorriu com seu entusiasmo. Estou ansioso por isso. Assim os três partiram em direção ao mercado que sua vila havia fornecido. Enquanto caminhavam pelo caminho, Asta ficou mais do que feliz em mostrar-lhe os melhores locais da vila e onde ele costumava treinar, e os melhores locais para piquenique, como antes de entrarem no mercado local. Pris ficou maravilhado com a visão. É verdade que o mercado era pequeno e não tinha tantas coisas, mas ela achava que eram muitas. A maioria das barracas que ela podia ver vendiam roupas, colheitas de suas próprias hortas e ainda mais batatas, pois era o que eles mais cultivavam em suas hortas. Algumas das outras barracas tinham todos os tipos de bugigangas, além de armas, joias e flores. Ela olhou para as muitas pessoas ao redor enquanto muitas pessoas conversavam umas com as outras. Ela sabia que a aldeia era pequena, mas quase podia jurar que havia quase uma centena. Bime e Helena. Pris disse suavemente, pois ela estava maravilhada com a visão. Isso é incrível, não é? Asta disse, pode não ser a capital real, mas ganhamos com o pouco que temos. Sem mencionar que eles têm coisas muito legais aqui. Eu posso ver isso. Pris disse com um sorriso, embora eu nunca tenha visto tantas pessoas em um só lugar antes. Você deveria ver este lugar quando o Natal chegar. Feodora disse. Qual barraca você acha que contém os suprimentos necessários para consertar a cela? Prisma perguntou curioso. Podemos tentar um pouco mais aqui embaixo. Asta disse apontando em uma determinada direção. Vamos, vou te mostrar. Eles começaram a se aventurar pelas arquibancadas enquanto Pris examinava todos e cada um por quem haviam passado, até chegarem onde precisavam estar. Embora, enquanto avançavam, Asta se encolheu, pois não pôde deixar de sentir que algo estava observando. Ele olhou por cima do ombro e viu que não havia nada atrás dele, o que ele não pôde deixar de achar estranho. Isso é estranho, Asta disse, coçando a cabeça. Ei, idiota! Feodora gritou. Por que diabos você está aí parado? Asta começou a dizer, pensei ter visto alguma coisa. Feodora olhou para onde os olhos dele estavam, embora não tenha visto nada como ele. Tem certeza de que não comeu muitas batatas esta manhã? Ela perguntou a ele. Você sabe que eu não. Asta gritou. Eles logo foram atraídos pelo som da voz de Pris quando a viram nas arquibancadas que continham todos os tipos de tecidos e fios enquanto ela os examinava. Este pano é tão liso, Prisma disse ao notar a textura macia no pano vermelho-branco, e que magnífica combinação de cores. Você tem bom gosto, senhorita. O homem atrás da barraca disse antes de mostrar a ela um conjunto de tecido nas cores azul e roxo claro com diamantes dourados. Embora eu ache que isso vai combinar mais com você. Você pode fazer um lindo vestido que vai combinar com o seu extraordinário cabelo prateado. É muita gentileza sua oferecer, senhor, mas infelizmente só estou aqui para comprar materiais para uma cela. Pris respondeu assim que Asta e Feodora chegaram. Aquele que vi já viu dias melhores. Oh, um cavaleiro, hein? O homem atrás da barraca disse antes de pensar um pouco. Acho que tenho uma ideia melhor. O homem respondeu antes de começar a passar por trás de onde estava sentado. Ele logo tirou uma cela marrom grande e nova enquanto eles olhavam para ela com admiração. Ele disse, acabei de receber isto da própria capital do reino. É feito com o melhor couro e madeira de zimbro. Com certeza durará o tempo que você precisar e é até resistente à água. Bem, Helena, Pris disse suavemente enquanto seus olhos brilhavam. Parece quase novo. Isso é porque é um novo gênio. Feodora disse a ela. Parece tão legal. Asta disse enquanto seus olhos brilhavam. E porque você tem beleza e bom gosto. O homem logo disse, estou até disposto a lhe oferecer uma pechincha. Metade do preço dos Yules, e vou até jogar os materiais mais recentes para consertar se acabar. Os três pareceram um pouco chocados com isso enquanto suas expressões se iluminavam. Você realmente quis dizer isso? Prisma perguntou ao homem. Claro, o homem disse. Parece um acordo justo para mim. Asta disse, nós aceitamos. Asta logo foi buscar o dinheiro que havia recebido de Lily antes de partirem, mas antes que pudesse retirá-lo, ele notou algo se movendo na parte de trás da jaqueta-cama de Pris, o que não pôde deixar de levar ele e Feodora de volta. Acontece alguma coisa? Pris perguntou, notando a expressão em seus rostos. Sua jaqueta, Feodora começou a dizer. Está a mover-se. Asta terminou. Foi tudo que Pris conseguiu reunir. Os dois pularam ao ver uma cauda branca aparecer na nuca dela e foi então que Pris sentiu uma sensação de cócegas. Uma pequena criatura com grandes olhos azuis e pupilas brancas parecidas com as de um lêmure saiu de sua jaqueta, pois tinha orelhas brancas e seu corpo tinha pelo branco e listras azuis claras. Que diabos? Asta gritou. De onde veio isso? Feodora exclamou. Pris logo notou a criatura enquanto ela ria. Olá, pequenino. Ela cumprimentou antes de permitir que a pequena criatura rastejasse em seu ombro e se arrastasse em seus braços enquanto ela embalava. Eu estava me perguntando quando começaria a ver um de vocês. Caralho, Asta exclamou. Eu não sabia que você tinha outro animal de estimação além de Adrien. Sério, onde você o manteve? Feodora gritou. Ah, você não é adorável? Pris disse enquanto acariciava o nariz da pequena criatura com o seu. Você é a coisa mais preciosa que já vi. Você está nos ignorando. Asta e Feodora gritaram. Minha palavra, você poderia olhar para isso. O homem disse, esse é um ótimo guia espiritual que você tem aí. E nada menos que um espírito do elemento luz. É considerado um dos mais raros. Com isso Asta e Feodora olharam duas vezes enquanto seus queixos caíam. Ele acabou de dizer um guia espiritual raro. Asta gritou.
Guia espiritual, como Feodora disse, magia espiritual. Você deve ter uma grande quantidade de mana, senhorita. O homem comentou com um sorriso. Para ele já ter corpo físico é extraordinário. Pris deu uma risada nervosa ao responder. Sim, sim, senhor. Você deve ter um grimório muito bom em seu currículo. O homem disse. Então, novamente eu não ficaria surpreso. Com magia como essa você poderia entrar nos Cavaleiros Mágicos. Eles logo notaram que a expressão de Pris mudou ligeiramente com isso, pois ela parecia triste. Embora eles a tenham visto perder isso, sua expressão foi substituída por um sorriso. Eu, na verdade, ainda não tenho um grimório, senhor. O que? Asta e Feodora pensaram em uníssono enquanto olhavam para Pris simplesmente chocados. Realmente. O homem disse surpreso. Então você deve ter uma sorte incrível, senhorita. Sim. Pris respondeu enquanto até seu tom parecia mudar. Acho que sim. Asta e Feodora notaram o olhar que ela lançou quando Asta logo pagou pela cela. Eles logo saíram da área do mercado com a cela a reboque, pois não puderam deixar de olhar para o animal em seu ombro com olhos curiosos. Um espírito raro com o elemento luz, Feodora disse espantada. Nunca pensei que seria realmente verdade. Asta disse. Ele realmente pertence a você. Bem, Pris disse. Não exatamente. Feodora ergueu a sobrancelha para esse tipo de coisa. O que você quer dizer com não exatamente? Pris começou a ficar nervoso novamente quando perceberam que ela se assustou quando uma pessoa passou por ela. Há algo errado, Prisma? Asta perguntou. Você está se sentindo mal? Você parece um pouco estranho. Feodora acrescentou. Pris suspirou de alívio antes de balançar a cabeça enquanto se acalmava. É justo, já que vocês vão descobrir de qualquer maneira, e ela deu-lhes um pequeno sorriso, e vocês parecem saber como guardar um segredo, mas, ambos disseram. Ela olhou em volta e percebeu como ficou nervosa novamente. Ela logo sussurrou para eles. Não é exatamente algo que eu possa dizer abertamente assim. É suposto ser um segredo entre mim e a vila onde moro. Sério? Asta perguntou. Acho que é por isso que você está um pouco nervoso. Se é algo que faz você pular como um sapo, então deve ser algo importante, certo? Feodora perguntou. Sim, sim. Pris respondeu. Gente, vocês não conhecem algum lugar privado onde possamos conversar? De preferência em algum lugar que não seja perto da igreja? Asta e Feodora se entreolharam antes de ambos olharem para o crânio do demônio nos limites da aldeia. Os olhos de Pris seguiram quando ela se viu paralisada por isso novamente. Feu e eu sempre vamos lá treinar todos os dias. Asta disse. Podemos ir até lá se você quiser. É basicamente remoto e ninguém vai nos incomodar. Feodora acrescentou. Se isso significa que não teremos mais ninguém ouvindo e a chance de mais desses pequeninos aparecerem, então está tudo bem. Prisma disse. Mas, Asta e Feodora disseram confusas. Espere. Pris exclamou, fazendo-os pular antes que ela começasse a tremer. Aquela caveira eu não é como assombrada lá em cima, é? Ah não, é perfeitamente seguro. Asta respondeu. Por que você pergunta? Pris suspirou de alívio. Oh, graças a Deus. Ela logo percebeu algo. Se você não se importa, eu gostaria que Yuno soubesse desse segredo também. Não seria justo mantê-lo no escuro sobre algo importante, especialmente porque ele estava com vocês dois quando vocês dois encontrei eu e Adrien ontem. Sim, claro. Asta disse. Vamos dar um oi? Por que você não leva nosso novo amigo ao monumento? Feodora disse, enquanto pegava a cela de Asta. Vou saber de tudo e deixar o que compramos no mercado. Mas essa cela é muito pesada. Pris disse em tom preocupado. Tem certeza que pode carregar isso? Feodora apenas zombou. Por favor, posso ter braços femininos, mas sou mais forte do que pareço. Ela logo acenou. Vá em frente e guarde um bom lugar para nós, Dum Dum. Você pode até mostrar a ela aquele atalho que encontrou na semana passada para levá-la lá mais rápido. Os olhos de Asta brilharam antes de ele pegar as mãos de Pris. Você vai adorar isso. Pris riu de seu entusiasmo enquanto permitia que Asta a puxasse em uma direção aleatória. Este atalho parece divertido. Feodora observou enquanto Asta a puxava pelo caminho que havia sido fornecido antes de ela começar a voltar com a cela sobre o ombro. Não demorou muito para que ela chegasse novamente à igreja, pois já era tarde. Embora, ao se aproximar da igreja, ela tenha notado um estranho na entrada. Ele parecia ser um jovem da mesma idade que ela. Ela notou que o manto que ele usava era preto. Os touros negros? O que diabos eles estão fazendo aqui? Ao se aproximar, ela pôde ouvi-lo conversando com o padre Orsi e a irmã Lily. Com licença, mas você viu essa garota? O menino perguntou enquanto lhes mostrava o esboço de uma garota conhecida. Embora o esboço em si fosse muito realista e detalhado, o padre Orsi e Lily o olharam de maneira estranha. Oh meu, bem Lily começou a dizer. O padre Orsi deu sua resposta, parecendo um pouco estranho. Essa garota fez algo errado? O jovem respondeu, receio não ter liberdade para dizer pai. Você sabe se a viu em algum lugar? Se ela passou por aqui, talvez? Padre Orsi e Lily se entreolharam com uma expressão preocupada, embora não tenha demorado muito para que Lily respondesse. Sinto muito, mas não a vimos por aqui. Receio que não possamos ajudar mais. Padre Orsi disse. Feodora percebeu que o jovem parecia desanimado. Entendo. Ele logo se curvou. Peço desculpas por ocupar seu tempo. Feodora estava prestes a se aproximar deles, mas parou quando ouviu o som de um charlatão. Ela olhou para baixo e viu um patinho com o pelo da cabeça penteado para o lado, parecendo estar segurando uma vara como um bastão. Isso é. Feodora disse, fazendo uma careta. Um pato com uma vara? Quack. O pato disse, soando estranhamente agressivo, fazendo-a pular. O jovem pareceu notar quando gritou. Adeline. Vamos. Ei. Feodora disse ao jovem, seu amigo pássaro está fazendo alguma coisa, ou quê? O jovem respondeu enquanto pegava o pato. Oh, não se preocupe com Adeline, ela pode ficar agressiva às vezes. Talvez temporal? Feodora olhou para a pata chamada Adeline enquanto olhava para ela. Sério, acho que a Dji está querendo me matar. Feodora disse enquanto ainda se encolhia.
Quack! Adeline gritou novamente, fazendo Feodora recuar um pouco. Agora. Não seja assim. Ele disse a ela antes de se curvar novamente. Desculpe por incomodar você. Ao sair, Feodora pôde ouvi-lo murmurar baixinho. Vou acabar com aquele filho da puta mulherengo. Parece que esse cara tem seus próprios problemas. Feodora pensou. Mas, eu não vi cavaleiros mágicos desde que fui trazido para cá. Ele estava perguntando quem eu acho que era? Oh, Feodora. Padre Orsi disse, ao notá-la no caminho. Você já voltou? Sim, acabei de deixar esta cela. Feodora respondeu enquanto gesticulava para o que estava por cima do ombro. Yuna ainda está aqui? Ele está com as crianças e... Padre Orsi respondeu antes de dizer sem jeito. A fera daquela garota. Ele está brincando com as crianças nos fundos. Onde estão Asta e Prisma? Lily perguntou. Eles ainda estão no mercado? Não. Feodora respondeu. Ele a levou para o local de treinamento habitual na vila. Só estou aqui para pegar o nerd, já que Pris queria fazer um piquenique lá. Pris mostrou um pouco de hesitação quando chegaram ao monumento da caveira demoníaca. Ela tinha que admitir, era muito maior do que ela pensava anteriormente, embora, novamente, tudo sempre pareça pequeno quando você está à distância. Asta percebeu que ela parecia inquieta quando ele olhou para trás. Você está bem? Asta perguntou. Sim, totalmente bem. Ela respondeu enquanto suas pernas tremiam. Estou com muito medo ou algo assim. Asta pôde ver seu corpo tremer, enquanto ela dava um sorriso nervoso. Asta estendeu a mão para ela enquanto dava um sorriso tranquilizador. Pegue minha mão. Ele disse a ela. Vai ficar tudo bem. Pris olhou para a caveira antes de se voltar para Asta. Com um gole ela pegou a mão dele, e ele começou a conduzi-la em direção a um caminho que parecia estar escondido dentro de um conjunto de vinhas. A colina era íngreme quando começaram a subir. Ela quase tropeçou algumas vezes, embora Asta tenha conseguido segurá-lo antes que ela caísse no chão. Isso é um atalho? Prisma disse, um pouco chocado. Sim, eu sei. Asta disse quando eles começaram a voltar a caminhar. É uma caminhada muito difícil, mas descer por aqui é uma parte divertida. Não sei sobre você, mas prefiro não experimentar a parte divertida agora. Ela disse. Ela acabou tropeçando novamente, pois Asta a pegou novamente, mas desta vez ela quase o arrastou junto com ela. Você está bem? Asta perguntou preocupada. Pris deu uma risada nervosa. Desculpe, não estou acostumado com caminhadas. Você nunca participou de um antes onde mora? Não temos motivo para isso. Nossa vila não tem terreno montanhoso, pelo menos acho que não. Nunca subi em nenhum tipo de montanha ou colina antes. Não tenho certeza se conseguirei fazer a subida. Asta começou a pensar nisso antes de encontrar uma solução. Tive uma ideia. Ele disse antes de se virar de costas para ela. Você pode andar nas minhas costas. Posso levá-lo até o topo. Pris pareceu um pouco preocupado com isso. Tem certeza? Claro. Ele respondeu com um sorriso. Pris mostrou um pouco de hesitação novamente, embora logo tenha subido nas costas dele. Ele a ajustou ligeiramente fazendo-a saltar um pouco. Tudo bem. Asta gritou, vamos fazer isso. Ele estava prestes a subir a colina, mas quase tropeçou em si mesmo, embora tenha se mantido firme. Uau! Asta disse rindo. Essa foi por pouco. Tem certeza de que está tudo bem? Pris perguntou. Estou muito pesado? Não se preocupe com isso. Asta disse a ela. Isso não é nada para mim. Agora vamos embora. Pris foi pego de surpresa quando Asta começou a subir a colina a uma velocidade que quase a fez sentir que estava cavalgando nas costas de Adrien. Foi um pouco estranho, embora fosse o mesmo tipo de sensação de liberdade que ela tinha, como se estivesse voando. Ela teve que admitir que achou divertido enquanto Asta corria pelo atalho em direção ao topo. Antes que ela percebesse, ela se viu no topo e dentro do crânio. Não, parecia que ela estava em sua própria estufa. Havia uma árvore crescendo de dentro, como muitos pássaros e todos os tipos diferentes. Um deles era um pássaro azul e branco que parecia ter uma aparência caída. Ela podia sentir o cheiro das flores e ouvir o canto dos pássaros, tudo que eles tinham a oferecer enquanto o sol refletia nas folhas. Uau! Pris disse admirado enquanto descia das costas de Asta, Bimi e Helena. Essa nem é a melhor parte. Asta disse, enquanto pegava a mão dela novamente. Ele logo a guiou até a grande abertura, que fora a foz como fora o caminho original em direção à vila. Lá ela conseguiu um chão limpo. De lá ela tinha uma bela vista a quilômetros de distância, das ruínas em direção à aldeia e ao mercado. Ela podia ver o sol em seu ponto mais alto e o céu azul claro, quase como se o próprio mar estivesse acima dela. Isso é de tirar o fôlego. Pris disse surpreso. É como se eu estivesse em um conto de fadas. Posso ver porque você veio aqui, Asta. Há quanto tempo você vem aqui? Desde que eu era criança. Asta respondeu colocando as mãos atrás da cabeça. Como eu disse, é aqui que eu costumo treinar. Feodora também vem comigo e muitas vezes fazemos sparring de vez em quando. Realmente? Ela disse curiosamente. Mesmo que você não tenha magia, você ainda treina? Ainda não, eu não. Asta disse, antes de começar a dar socos. Mas assim que eu conseguir meu grimório, vou pegar minha magia, entrar nos Cavaleiros Mágicos e me tornar o próximo Rei Mago. Pris parecia um pouco mais confusa enquanto ela girava um pouco os polegares. Então, o que são Cavaleiros Mágicos, afinal? Com toda a excitação, eu meio que esqueci de perguntar. Você realmente não sabe? Ele perguntou surpreso. Em troca, Pris balançou a cabeça. Com isso, Asta começou a explicar. Os Cavaleiros Mágicos abrigam apenas os melhores dos melhores magos de todo o Reino Clover. Eles ajudam a proteger a todos também. E assim que eu tiver sucesso como Rei Mago, as coisas vão começar a mudar por aqui. O Rei Mago, hein? Pris disse, sua expressão mudando ligeiramente com a menção disso. Sim. Ele disse, dessa forma as pessoas cuidarão umas das outras, mesmo que sejam camponeses ou membros da realeza. Asta logo percebeu a expressão no rosto de Pris, pois parecia que ela iria chorar a qualquer momento. Ele não pôde deixar de parecer preocupado com isso. Ei? Asta perguntou, o que há de errado?
Pris parecia ter saído de seu transe antes de sorrir novamente. Estou bem. Eu estava pensando em uma coisa. Asta parecia um pouco confuso, embora pouco antes de poder dizer qualquer coisa, eles logo ouviram sons muito estranhos. Asta deu um pulo ao ver o que estava aos pés de Pris. Ela parecia ter notado eles também, pois não pôde deixar de rir quando até mesmo aquele em volta de seus ombros os notou também. A aparência das criaturas aparecia na forma de gerbos, pois pareciam ter um par de asas, já que cada um deles tinha uma cor diferente enquanto acariciavam seu tornozelo. Um parecia ter o pelo inteiramente feito de nuvens, outro tinha as asas feitas de iluminação, enquanto o último era cinza e prateado, quase como se fosse de metal. Uau, tem mais! Asta exclamou. Sim, Pris disse enquanto se ajoelhava enquanto começava a acariciá-los e permitiu que um deles subisse na palma de sua mão. Viu porque eu preferia que estivéssemos sozinhos? Asta logo viu mais duas criaturas surgirem do nada. Um parecia ser um coelho com asas em uma cor não natural de olhos de inseto verde água e safira azul, enquanto o outro parecia ser um tipo de serpente, pois tinha asas semelhantes às de uma libélula enquanto se enrolava no pescoço do prisma antes de se aninhar em sua bochecha, fazendo-a rir novamente. São todos esses guias espirituais. Asta disse admirado enquanto seus olhos brilhavam. Uhul! Pris respondeu enquanto coçava o queixo antes de acariciar o coelhinho que estava voando com asas de inseto. Cada um desses caras são guias espirituais. Todas as criaturas olharam para Asta, fazendo-o estremecer ligeiramente. Os pequenos gerbos logo correram até ele enquanto pulavam em sua jaqueta e camisa antes de subirem em seus ombros, quando começaram a acariciar suas bochechas, causando uma sensação de cócegas. Ele começou a rir. Ha ha ha. Ele disse ao cair na grama. Corta isso, haha, isso faz cócegas. Pris deu uma risada ao dizer. Eles gostam de você, Asta. Asta disse em meio às risadas. Você acha? Assim que ele disse isso, o coelho com asas de libélula logo rastejou para dentro de sua camisa até que sua cabeça apareceu na gola de sua camisa. Eu sei disso. Pris respondeu dando um tapinha na cabeça do coelho. Não demorou muito para que Yuno e Feodora chegassem, e atrás deles estava Adrien. Eles foram levados de volta pelas criaturas que pareciam ter se reunido ao seu redor. Feodora parecia estar segurando uma cesta de piquenique e nas costas de Adrien ele tinha um cobertor. Bem, o que você sabe? Feodora disse. Eles se multiplicaram. Eles logo prepararam o cobertor e também a comida enquanto todos se reuniam. As pequenas criaturas estavam por perto, pois eram as costas e o pescoço de Adrien enquanto ele dormia. Foi então que Pris lhes contou algo que os três pareciam ter achado difícil de acreditar. Você não chamou esses espíritos aqui? Yuno disse para Pris chocado. Pris assentiu, enquanto os pequenos gerbos sentavam em seu colo e dormiam, e a criatura parecida com uma serpente descansava em seus ombros. Esses pequeninos vêm até mim de vez em quando. Eles sempre vieram, desde que eu era um bebê. Isso é insano. Asta comentou, enquanto o coelho dormia em seu colo. Ainda assim, é tão legal. Mas ainda é estranho. Feodora disse, a única maneira de alguém obter um guia espiritual é acessando um grimório. Bem, Pris disse ajustando-se ligeiramente, pode haver uma boa ideia de como isso pode ser. Asta ergueu a sobrancelha com isso. O que você quer dizer? Pris se mexeu um pouco enquanto ela ainda parecia nervosa. Embora depois de um tempo ela respirou fundo, antes de começar a falar novamente. Meu pai me contou essa história uma vez, e ainda hoje, ainda acho difícil de acreditar. 1 ano depois de eu nascer, houve dias em que as chuvas nunca aconteceram e quase mataram as colheitas da nossa aldeia. Durante esse tempo, o meu pai disse que eu tinha sido acometido de uma doença desconhecida, pelo que ele e a minha mãe podiam perceber. Mas, fiquei quase todo quieto e não emiti nenhum som por um longo tempo. Meus olhos permaneceram fechados, como se eu estivesse dormindo. Os três pareciam chocados com isso, já que cada um deles estava se perguntando se ela estava realmente falando sobre sua vida agora, em comparação com a forma como a viram até agora. Pris logo continuou. Os magos que tinham magia de cura na minha aldeia fizeram tudo o que podiam, mas, por ser tão novo, eles não conseguiram descobrir qual era a causa disso e disseram-lhes que eu morreria em breve. Ele me disse que minha mãe ia ao santuário em nossa aldeia todas as noites e rezava aos céus para me salvar. Deve ter funcionado. Asta disse, quero dizer, você ainda está aqui. Pris riu. Depois que Yuno deu um tapa na cabeça de Asta, acho que de certa forma sim. Uma noite a vila foi invadida por bandidos, forçando minha família e os outros elfos e magos a combatê-los. Tive que expulsá-los. Na briga, um espírito da selva invadiu a casa e me encontrou no berço. O espírito que meu pai e minha mãe viram naquele dia era uma rara fênix de fogo e quando meus pais correram para me proteger, eles vi a coisa mais incrível. Eles viram os olhos dela começarem a brilhar de admiração. Eles viram um manto feito de chamas com suas asas em volta de mim como um cobertor. Embora não estivesse me queimando de qualquer maneira, e antes que eles percebessem pela primeira vez em semanas eu abri meus olhos e começamos a chorar novamente. Minha mãe e meu pai sabiam que eu viveria pelo som da minha voz, e eles próprios não conseguiram evitar derramar suas próprias lágrimas. A criatura serpente logo despertou de seu sono, quando se desenrolou de seu pescoço, antes de começar a voar ao redor deles. Desde então, os guias espirituais sempre pareceram me encontrar e gostar de mim, embora eu não tenha um grimório. Às vezes eles são grandes, às vezes são pequenos, e cada um deles possuía um elemento único e raro. Muitos dos aldeões sempre me dizem que a oração de minha mãe funcionou e que os céus sempre me abençoaram. Disse que tive sorte. O rosto de Asta se alargou em choque antes de ficar surpreso quando ele disse uau. Isso é tão legal. Você realmente acha isso? Prisma disse um pouco chocado. Asta acenou com a cabeça enquanto dizia, sim, você é tão sortudo. O que eu não daria para ter um guia espiritual. Espere, Yuno disse. Por que você mentiu para aquele homem mais cedo no mercado? Você disse que o espírito da luz pertencia a você. Porque eu iria contra a vontade da minha mãe e do meu pai. Pris respondeu, tudo na vida tem um preço, e isso não foi exceção.
Foi por causa do meu dom que muitas pessoas fora da aldeia tentaram me sequestrar, para que pudessem me usar para obter os espíritos poderosos para si. Outros pensavam que era poder para si mesmos. Se alguém de fora da aldeia visse um desses espíritos abertamente, eu disse a eles que eles pertenciam a mim e apenas os deixei acreditar no que quisessem. Acho que isso explica porque você estava tão nervoso antes. Feodora disse, com o seu presente até mesmo pessoas de reinos vizinhos iriam querer o que você recebeu. Pris parecia confuso com esse tipo de coisa antes de Yuno falar. Você acha? Se as pessoas soubessem do seu segredo, elas tentariam te levar embora ou te machucar. Com isso ela começou a parecer um pouco desconfortável. Muitas pessoas tentaram. Minha mãe e meu pai sempre estiveram lá para me proteger quando eu era criança. Embora à medida que cresci eles sabiam que eu precisava me proteger. Então eu não estou totalmente indefeso. Ela logo se levantou do cobertor antes de ir até Adrien. Ela pegou os arcos e flechas e a bainha que estava presa enquanto os levava de volta. Aprendi tudo o que precisava saber sobre caça e luta, no que diz respeito ao nosso arsenal. Ela disse enquanto mostrava seus arcos e flechas. Você sabe como usar isso? Asta perguntou, espantado. Sim, Pris disse. Cortesia do nosso arqueiro residente em nossa aldeia. Minha mãe, porém, ela logo pegou sua bainha, enquanto desembainhava as armas da bainha única. Eles revelaram ser um par de espadas de gancho enquanto olhavam maravilhados. Me ensinou como usar esses bebês. Que diabos é isso? Feodora disse, chocada. Eles parecem espadas. Asta disse enquanto seus olhos brilhavam. Mas eles têm ganchos na ponta. Yuno apontou. Elas são chamadas de espadas de gancho. Pris disse com um sorriso. Elas são um pouco diferentes das espadas normais, sem mencionar que são mais leves do que qualquer outra lâmina, tornando-as mais fáceis de mover. Além disso, é realmente ótimo para pescar. De jeito nenhum, isso é tão legal. Asta disse com admiração. E em termos de magia? Yuno perguntou a ela. Eles notaram que Pris começou a ficar nervosa novamente, enquanto ela girava os polegares. Bem, sim, fui ensinada a controlar minha magia, mas... Ela se mexeu um pouco enquanto deixava de lado suas armas. Eu não consegui aproveitá-lo. Não desde ontem. Espere, sério? Feu exclamou. Yuno disse. Você sabe a razão por trás disso? Pris balançou a cabeça. Não sei por quê. A magia de alguém simplesmente desaparecer não aconteceu antes. Pelo menos até onde eu sei. Espere então. E aquela coisa que você fez ontem? Asta perguntou. Isso não foi mágia? Você quer dizer onde eu espirrei e voei vários metros no ar? Pris disse, recebendo um aceno de Asta. Isso não tenho certeza do que foi. Mas sei que não foi má. O prisma logo foi cortado quando ela sentiu seu nariz começar a coçar, fazendo-os estremecer. Ela puxou o rosto algumas vezes, fazendo-os recuar um pouco. Embora parecesse ter sido um alarme falso, pois ela achou. Os três recuaram quando Pris disparou no ar enquanto sua voz ecoava, embora ela tenha acabado atingindo o teto do crânio antes de começar a cair de volta no chão. Felizmente, depois que Yuno se recuperou, ele a pegou com o vento. No momento em que ela caiu no chão, ela tinha uma colisão perceptível na cabeça. Asta exclamou. Oh, cara, você está bem? Ai? Pris disse enquanto seus olhos praticamente giravam em sua cabeça, vai levar algum tempo para se acostumar. Tem certeza de que nunca teve isso antes? Yuno perguntou. Não. Ela respondeu enquanto esfregava a cabeça. Eu gostaria de saber que existe uma maneira de recuperar minha magia, mas algo assim nunca aconteceu. Talvez eu tenha que jogar o jogo da espera, ou algo assim. Ou, Asta disse, e se houvesse outra maneira? Através da cerimônia. Pris parecia um pouco chocado com esse tipo de coisa, assim como Feodora e Yuno. A cerimônia? Ela disse confusa. Onde você consegue um grimório? Você realmente acha que posso recuperar minha magia com um grimório? Sim. Asta respondeu. Vamos reunir nossa magia. Mas a idade dela não será um problema? Feodora perguntou. A última vez que verifiquei, você precisava ter 15 anos para entrar na cerimônia. Ela tem apenas 14. Tenho certeza de que depois de conversarmos com Drow, ele abrirá uma exceção. Asta disse com um sorriso. Drow? Prisma disse. Quem é Drow? Ele é o mestre da Torre Grimoire em nossa vila. Yuno disse a ela. Amanhã é o dia em que todos que completaram 15 anos os receberão. Com isso a jovem pareceu um pouco preocupada. Tem certeza que vai ficar tudo bem? Asta acenou com a cabeça enquanto respondia. Se formos até ele amanhã e conversarmos com ele antes da cerimônia de premiação, então tudo ficará bem. Pris pensou um pouco, pois até mesmo as pequenas criaturas, e até mesmo Adrien, estavam esperando com expectativa qual seria sua resposta. Ela olhou para as próprias mãos antes de brincar com o medalhão em volta do pescoço. Não demorou muito para que ela desse sua resposta. Acho que não faria mal tentar. Ela disse enquanto coçava o nariz de Adrien. Se isso significa que há uma chance de recuperar minha magia, então eu diria que vale a pena tentar. Asta deu-lhe um tapinha no ombro enquanto dizia com um sorriso. Esse é o espírito. Agora, o que você acha de trabalharmos nisso? Então, assim você não vai voar para longe quando espirrar de novo. E as tarefas na igreja? Pris perguntou. Você ainda não precisa ajudar? Não se preocupe. A irmã Lily e o padre Orsi não vão se importar. Asta disse enquanto a colocava de pé. Vamos, vou até ajudar. Pris sentiu-se sendo arrastada não muito longe do local antes que pudesse protestar. Feodora não pôde deixar de rir levemente enquanto sorria. Bem, aquela garota não é tão ruim, afinal. Pelo menos Asta fez um novo amigo que tem quase a nossa idade. Yuno disse com um pequeno sorriso. Talvez uma nova rival? Não, ela é mais como uma irmã. Outro irmão, hein? Feodora disse. Ela não pôde deixar de rir um pouco enquanto observava os dois trabalharem enquanto Pris tentava usar seu truque novamente enquanto os espíritos aspiravam. Bem, não vejo mal em ter mais um para adicionar ao nosso estranho pequeno família.
Fora da Vila Age, muitos dos cavaleiros mágicos estavam no chão quase mortos ao redor do que restava da árvore quando uma pessoa passou por cima deles examinando o que restara do tronco. Correntes estavam ao redor do homem enquanto ele olhava para dentro da árvore e viu as raízes murchas, pois parecia que elas poderiam estar conectadas a alguma coisa. Bem, o que temos aqui? O homem pegou seu grimório quando um conjunto de correntes apareceu. Eles se enrolaram nas raízes enquanto brilhavam levemente. Esta definitivamente não era uma árvore comum, ela mantinha algo vivo. Ele sorriu, chega de gostar de alguém. As correntes brilharam novamente, pois pareciam ter revelado uma trilha que atravessava o lago em direção a uma trilha. Então ele disse, o tesouro além da névoa segurou primeiro o tempo todo. E a julgar pelos rastros eles definitivamente estão por perto. Ele logo caminhou até uma vassoura próxima enquanto pulava nela antes que ela começasse a levantá-lo no ar e começasse a seguir os rastros de mana. Essa recompensa é tão boa quanto a minha. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.